Quando Alec Egret era só um moleque que passava o tempo pescando à toa pela capital, um mago bem chamativo chamado Eldas chegou nele e perguntou se ele tinha algum interesse. A princípio, Alec pensou que Eldas fosse o agente do Didi, mas acontece que ele só queria mesmo era ensiná-lo a fazer magia. Eldas logo começou a mostrar como lançar feitiços, pedindo para ele pensar nos amigos que faria, e como precisaria salvá-los dos ataques de monstros. Graças aos métodos de ensino meio traumáticos do Eldas, o Alec aprendeu magia rapidinho. Mesmo assim, ele ficou frustrado por levar um dia inteiro para aprender um feitiço, e nem ouviu o Eldas resmungando que gente comum leva um mês para aprender aquilo. Alec pediu ansiosamente para Eldas ensinar outro feitiço, mas ele disse ao garoto super empolgado que um feitiço por dia já bastava. Alec não se conformou, mas Eldas se manteve firme, e eles decidiram matar o resto do tempo pescando. Alec ficou emburrado o tempo todo, mas aí Eldas inflou o ego dele, dizendo que tinha um talento incrível para magia. Falou que, mesmo sem as aulas, ele seria um grande mago no futuro, e pediu para ele deixar nas mãos do destino. Alec ficou chocado ao ouvir isso, e perguntou a Eldas por que ele estava ensinando magia, afinal. Antes que pudesse responder, um peixe fisgou a linha dele, e Eldas entrou em pânico, pois nunca tinha pescado um peixe antes. Alec riu dele antes de ajudar, dizendo que um mago tão habilidoso como ele deveria saber pescar. Enfim, a vida de aluno e professor seguiu, e Eldas ensinou muita coisa sobre magia ao Alec. Mas aí, um dia, Eldas anunciou de repente que estava de partida da capital. Alec ficou arrasado com a notícia, pois significava que nunca mais veria seu mestre, mas Eldas tinha um último conselho para ele. Ele disse a Alec que, se um dia tivesse a chance de virar mago da corte, deveria recusar o cargo. Alec não conseguiu entender o que ele queria dizer e perguntou a Eldas por que ele o ensinou magia, afinal. Eldas desfez a expressão sombria por um momento, falando da falecida mãe de Alec, que lhe fez um grande favor em vida, e ele só estava tentando retribuir ao filho dela, ensinando-o. Essa foi a última vez que Alec viu seu mestre, e ele se esforçou muito para entrar na Academia Real de Magia, na esperança de reencontrá-lo. Lá, Alec descobre que Eldas foi aluno da mesma academia, se formou como o melhor da turma e logo virou mago da corte. No entanto, foi expulso do cargo em poucos anos, e Alec percebe por que Eldas o aconselhou a não se tornar um mago da corte. Em vez de seguir o conselho, Alec decide virar mago da corte para poder mudar a própria corte imperial injusta. Resumindo, ele consegue seu objetivo e vira mago da corte, mas acontece que deveria ter ouvido o conselho do seu mestre. Alec só percebe isso quando o príncipe herdeiro Regulus o demite da sua equipe de aventureiros no meio de uma masmorra. Ele pergunta o motivo, e o loiro babaca diz que ele está sendo demitido porque é inútil. Ele fala sobre como sempre arrisca a vida na linha de frente para derrotar os monstros. A maga de fogo Lene usa seus feitiços para repelir as criaturas, e o tanque deles, Ix, bloqueia os ataques inimigos. Por outro lado, Alec fica na retaguarda o tempo todo e só consegue lançar magia de suporte patética. Regulus diz que não precisam de um perdedor como ele na equipe e ainda o insulta mais, dizendo que ele nem merece ser chamado de mago da corte. Alec tenta explicar por que só usa magia de suporte, mas Regulus não quer ouvir a resposta. Lene também concorda com ele, chamando Alec de covarde que não tem coragem de ir mais fundo na masmorra, e que ele sempre os atrasa. E se assente em silêncio também, e então Lene diz que aguentaram ele todo esse tempo porque o rei ordenou que ele se juntasse à equipe. No entanto, agora que o príncipe decidiu expulsá-lo, ela não vê motivo para ser educada com ele. Regulus diz que Alec deve ter tirado a nota máxima na academia, dando uns mimos para os professores para ganhar pontos extras. Ele então pergunta por que ele tem uma adaga, já que plebeus são proibidos de carregar armas. Alec explica que precisarão da adaga para o próximo andar da masmorra, mas Regulus fica furioso com ele. Ele pega a adaga e agarra a gola de Alec, dizendo que ninguém na equipe dele o desobedece. O príncipe então arranca a túnica de mago da corte dele, dizendo que ele não a merece. Alec fica arrasado com isso e não tem escolha a não ser sair da masmorra. No entanto, apesar de ser demitido e insultado, ele ainda quer ajudar Regulus e a equipe. Ele compila algumas anotações que podem ajudar Regulus a enfrentar os andares mais baixos da masmorra, especialmente porque ele tem pouco poder mágico. No dia seguinte, Alec vai ao palácio para falar com o rei sobre isso, mas os guardas o param, dizendo que ele foi removido do cargo de mago da corte. Ele é apenas um plebeu agora, e plebeus não têm permissão para entrar no palácio sem autorização. Alec fica chocado ao ouvir isso, e bem nessa hora, Lene aparece para jogar sal na ferida dele. Ela manda ele sumir dali e volta pro palácio, mas Alec pede para ela ouvi-lo só uma vez. Ele implora para ela levar as anotações que compilou ao rei, porque foi ele quem o nomeou mago da corte e mandou ele se juntar à equipe do príncipe. Lene pega as anotações dele só para rasgá-las e pisoteá-las. Ela então ordena aos guardas que expulsem o plebeu, e Alec fica sem esperança e desempregado no meio da cidade. Ele finalmente percebe que deveria ter ouvido Eldas e não virado mago da corte, quando de repente ouve uma voz familiar chamando seu nome. Alec se vira e vê uma ruiva olhando para ele, e então ela de repente corre para abraçá-lo. Ele leva um momento para processar o que está acontecendo, mas então finalmente reconhece a garota como Yoha, uma velha amiga dos tempos da academia.
Eles se sentam para colocar o papo em dia, e Alec conta a Yorha a história de como foi expulso da equipe do príncipe e também do cargo de mago da corte. Yorha fica furiosa ao ouvir isso e amaldiçoa o reino que discrimina entre nobres e plebeus. Alec de alguma forma consegue acalmá-la antes que alguém os ouça. E então Yorha diz que na verdade é uma coisa boa que ele tenha sido demitido. Alec nem se ofende com a declaração dela depois de toda a merda que passou nos últimos 2 dias. Mas então Yorha lembra que ela uma vez prometeu que o faria se juntar à equipe dela. Alec se lembra disso, e então Yorha revela que veio à capital pelo mesmo motivo. Ela se levanta e estende a mão para Alec, pedindo para ele conquistar masmorras com ela. Ele fica feliz com a oferta, mas começou a duvidar de si mesmo depois de ser demitido do emprego. No entanto, Yorha não se importa com nada disso. Ela diz a Alec que a única pessoa que ela quer na equipe é ele, e nenhum outro mago pode ocupar o lugar dele. Ele fica emocionado ao ouvir isso e aceita a oferta imediatamente, e Yorha o recebe de bom grado em sua equipe Rank A. No dia seguinte, Alec deixa o país junto com Yorha, e ele sonha com o conselho de Eldas de não virar mago da corte. Poucos dias depois, a notícia de Alec deixando o país chega a Regulus e sua equipe, e eles não dão a mínima para ele. Regulus fala sobre como Alec era saudado como um gênio entre os alunos da academia e que ele tinha grandes esperanças nele. Ele pensa que perderam tempo por causa dele, mas Lane diz que não precisam se preocupar com isso agora, porque em breve um nobre de sangue puro se juntará à equipe e eles ficarão muito mais poderosos. Enquanto isso, Alec e Yorha chegam a Fizal, a cidade das masmorras. Yorha conta a ele como essa cidade é a base de muitos aventureiros, já que não discrimina entre nobres e plebeus. Ela está ansiosa para registrar Alec como aventureiro rapidinho, mas assim que chegam à guilda, levam um choque. A recepcionista diz a Alec que ele não pode ser registrado na equipe de Yorha porque eles vão além do andar 30 da masmorra, e ele precisa ser membro da guilda por 2 anos antes de poder se juntar a eles. Yorha dá um chilique ao ouvir isso e pede à recepcionista para abrir uma exceção para Alec, mas ela recusa. Yorha pergunta se a amiga Kraja não a abordou sobre esse assunto, e a recepcionista afirma que Kraja veio aqui e os ameaçou para deixar Alec entrar. No entanto, a recepcionista lida com malucos como ela todo dia, então nem se mexeram. Alec e Yorha voltam de mãos vazias da guilda e fazem uma pausa num parque público. Enquanto almoçam, Yorha diz a Alec que eles já alcançaram o andar 52 da masmorra, e não podem esperar 2 anos para ele se juntar à equipe. No entanto, ela não é de perder a esperança e decide que, se não podem ir a masmorras mais profundas que o andar 30, irão às masmorras mais rasas como aquecimento. Alec topa a ideia, e eles imediatamente vão a uma masmorra de baixo nível com monstros insetos. Yorha usa sua magia de reforço para aumentar a velocidade de Alec, e ele se move rapidamente derrubando os monstros com facilidade. No entanto, a coisa fica séria quando Yorha percebe que o número de insetos não está diminuindo, e eles parecem estar ficando mais fortes. Alec concorda com ela, apontando que deve haver algo errado no ninho que está forçando os monstros a agir assim, mas ainda está sob controle. Enquanto continuam lutando contra os monstros, Yorha ativa seu escudo e começa a avançar para encontrar o ninho deles. Alec diz a ela que ela está correndo um grande risco fazendo isso, mas ela responde que isso não é nada. Ela diz que ele parece ter perdido o jeito, porque se fosse o Alec do passado, monstros desse nível não seriam nada para ela. Ela pede para ele confiar nela e voltar a ser ele mesmo. Alec percebe que Yorha está falando a verdade e que ele só precisa recuperar a confiança para tirá-los dessa situação. Ele se lembra da lição de Eldas sobre como precisaria salvar seus amigos do perigo, e usando isso como motivação, decide partir para o ataque. Alec rapidamente derruba alguns monstros com bolas de fogo e depois derrota o resto com sua adaga. No entanto, um enxame enorme de monstros os cerca depois disso, mas Yorha não está mais preocupada com eles. Ela lança uma barreira ao redor deles, dando a Alec o tempo de preparo para lançar um feitiço poderoso de área que desintegra instantaneamente todos os insetos. Assim que tudo parece se acalmar, Yorha dá um tapinha nas costas dele, dizendo que ele ainda tem o dom. Bem nessa hora, o chão sob eles começa a tremer e uma minhoca gigantesca sai de lá. Ela ataca Yorha, quase a engolindo. Alec diz a ela que vai salvá-la e que ela só precisa ativar o escudo. Yorha confia plenamente nele e ativa seu feitiço de escudo enquanto Alec invoca uma serpente de fogo e ataca a minhoca com ela, transformando-a em cinzas. Yorha está completamente ilesa pelo fogo e enquanto desce ao chão, corre em direção a Alec. Ela diz que ele ainda é o mago de ataque mais forte que ela conhece, e a luta deles a lembrou dos dias da academia. Naquela época, eles estavam lutando contra um dragão de 5 cabeças que era muito forte para as armas deles, e seus ataques eram implacáveis demais. No entanto, Alec aniquilou o monstro com apenas um feitiço, depois de tempo de preparo suficiente. Graças a isso, eles conseguiram limpar o andar 68 da masmorra e criaram um novo recorde da academia. E agora, Alec vai se juntar à mesma equipe de amigos novamente, naquela época quando destruíram o chefe do nível 68 e voltaram para uma academia de magia. Eles foram saudados como a melhor turma de alunos que a academia via há muito tempo, e até a instrutora baixinha deles, Rosie, sabia que havia algo diferente com esses 4 alunos, pois pareciam se encaixar uns com os outros e trabalhar juntos com uma sinergia inigualável.
Todos voltaram das masmorras com hematomas e cortes, mas com grandes sorrisos nos rostos, pois acabaram de bater o recorde de todos os tempos de alcançar e cruzar o andar 68 da masmorra. E não só bateram o recorde, eles simplesmente o esmagaram, já que a última equipe mais forte só conseguiu chegar até o andar 32. Finalmente chegou o dia da formatura, quando Rosie, a baixinha, divulgou as notas. Rain em quarto lugar na turma, seguido por Kraja em terceiro, depois Yorha como vice-campeã. E finalmente Alec, que foi o aluno com a melhor pontuação de longe na história recente e o orador da turma. Eles estavam todos felizes e cheios de esperança naquela época, enquanto tiravam sarro da instrutora e apanhavam por isso também. Enquanto saíam juntos da academia, os alunos restantes observavam com inveja o que pensavam ser a formação de uma das melhores equipes que já veriam. Uma equipe que definitivamente ganharia um status lendário, sem saber que Alec logo decidiria que não queria seguir carreira como aventureiro, e em vez disso, queria virar mago da corte. Os membros da equipe dele ficam chocados com a notícia, mas percebem que o trabalho de mago da corte é comparativamente mais fácil, com um salário muito melhor e estável. Embora desanimados com isso, nunca culparam Alec e desejaram boa sorte no futuro, enquanto Yorha prometeu que um dia estariam novamente numa equipe juntos. No presente, essa promessa parece se cumprir enquanto Yorha e Alec comemoram num bar, onde depois de tomar apenas um único copo de bebida, Yorha está completamente bêbada, apagada. Ela começa a ficar brava pelo fato de ainda não poderem ir às masmorras mais profundas, mas logo acaba dormindo ali mesmo no banco. Alec sorri pra ela, lembrando como ela era basicamente a mesma mesmo nos anos da academia, uma verdadeira simp. Ele coloca a jaqueta nela para que ela possa dormir um pouco mais aquecida, mas uma das pessoas dentro do bar não parece gostar de simps, já que ele está na vibe Sigma. Ele se aproxima de Alec, zombando dele por ser um beta male, mas Alec o ignora completamente. Como o homem é fã do Andrew Tater Tot, ele obviamente tem problemas de raiva, então levanta a garrafa para esmagá-la na cabeça de Alec. Mas Alec usa um escudo de mana sem esforço para bloquear o ataque antes de se virar para encará-lo. O homem sorri para ele, feliz por finalmente ter conseguido alguma atenção. Ele já sabia que Alec era um mago da corte e afirma que não esperaria que alguém tão elite como ele estivesse vagando por aí tentando virar um aventureiro. Essa mudança repentina de humor o surpreende, mas o que o surpreende mais é o fato de que o homem grande e corpulento tira um cartão do bolso que acaba sendo um passe de aventureiro e o coloca na mesa na frente dele. Alec fica confuso e pergunta o que diabos ele está fazendo, mas o homem simplesmente responde que é um sinal de desculpas por testá-lo com a garrafa, mas ele também impõe outra condição. Alec deve mostrar sua magia se quiser pegar o passe. Alec ainda está confuso quando de repente Yorha, a idiota, acorda grog e chama o homem de mestre da guilda, perguntando o que ele está fazendo ali. Alec fica sem palavras, imaginando por que o mestre da guilda simplesmente lhe daria um passe, mas o homem parece ser de boa assim e o entrega antes de levá-los ao campo de treinamento. Ele afirma que esta é a área de treinamento subterrânea onde ele testa as equipes que querem subir de nível, e é aqui que Alec vai mostrar sua força. Yorha alega que pode não ser a melhor hora, já que Alec está bebendo há um tempo, mas Alec afirma que ainda tem mana suficiente para lutar. O mestre da guilda se apresenta formalmente a Alec como Levi, e isso imediatamente acende uma luz na cabeça de Alec, que percebe que o mestre da guilda é um mago muito poderoso, que costumava liderar uma equipe Rank S há um tempo. O mestre da guilda ri, afirmando que essas são memórias embaçadas agora, e esclarece os requisitos, que são muito simples. Alec tem que impressionar Levi com suas habilidades mágicas, e é só isso. Com isso, ambos se preparam para a sessão de treino, e Alec dá o primeiro passo, usando sua magia ofensiva de raio, que é desviada com maestria por Levi, que por sua vez usa magia de água e joga balões de água, eu acho. Alec desvia deles e percebe que o mestre da guilda tem a vantagem em termos de alcance, então terá que tentar outra estratégia. Ele decide transformar a luta em um combate corpo a corpo, mas para sua surpresa, em vez de recuar, Levi bate no chão com os punhos e usa magia de reforço em si mesmo, aumentando muito sua velocidade. Ele então avança em direção a Alec, desviando dele no último segundo, e começa a girar em torno dele numa velocidade incrível, antes de tentar desferir um soco sólido que Alec mal consegue bloquear com seu escudo de mana. O escudo, no entanto, acaba se estilhaçando devido à força bruta do golpe, e ele é arremessado contra as paredes. Levi fica impressionado com a durabilidade dele, afirmando que poucas pessoas sobreviveriam àquele soco, mas Alec sai da nuvem de poeira. Afirmando que Levi é de fato um verdadeiro aventureiro Rank S, sua natureza despreocupada confunde um pouco Levi, que esperava que ele estivesse assustado e preocupado. Mas Alec afirma que está continuamente esquecendo que não é mais o mago da corte, que são presos por um monte de regras e só podem usar magia defensiva. Já que agora não está mais preso a nada, ele pode realmente se soltar e usar seu arsenal completo de ataques mágicos. Levi ri disso e diz pra ele vir com tudo pra cima, e Alec pega seu cajado novamente, mas desta vez ele o transforma em uma lâmina mágica.
Levi se prepara para os ataques dele e novamente joga balões de água nele, mas desta vez Alec consegue desviar do primeiro. Antes de cortar o próximo, ele finge que vai atacar, o que força Levi a fazer o mesmo. Mas tudo isso era um plano, pois quando Levi usa sua magia de alto reforço e avança em direção a Alec, ele arma uma armadilha e o explode com um trovão antes de cortá-lo para o outro lado. Levi fica parado por alguns momentos, afirmando que Alec realmente é outra coisa, pois já superou a magia dele. Mas para a surpresa de Alec, Levi ainda não acabou e ativa seu trunfo. Ele tira manoplas mágicas cobertas com escamas de dragão, o que lhe dá um imenso aumento de força, e com todo esse poder, ele avança direto em Alec, que mal desvia do golpe. Os socos criam uma cratera no chão, mas Alec não está pronto para recuar, pois então usa seu feitiço de raio nele, mas Levi simplesmente ignora, sacudindo o golpe. Levi avança através do ataque e tenta socar Alec, que bloqueia o golpe com seu escudo, mas é empurrado para trás. Ele se pergunta o que poderia fazer em seguida para lidar com esse monstro, mas Levi tem mais truques na manga, pois usa uma habilidade especial de suas manoplas, que o cura de quaisquer ferimentos. Alec percebe que quanto mais ele arrasta a luta, piores são suas chances de vencer. Então ele decide intensificar o ataque e começa a cortar e golpear Levi, que consegue bloquear cada golpe, provocando Alec para fazer melhor. Alec decide provocar também, o que irrita o mestre da guilda, que tenta desferir um soco poderoso, mas Alec desvia e encontra uma abertura para atacar. Isso irrita ainda mais o mestre da guilda, que continua com o ataque, acertando a parede em vez disso, enquanto Alec desvia agilmente por baixo. Levi não lhe dá nenhum espaço para respirar e tenta desferir outro ataque, mas Alec bloqueia com sucesso antes de tentar desferir o golpe final. Para a surpresa dele, o mestre da guilda era bem mais casca-grossa do que parecia e aguentou o tranco, antes de tentar um golpe duplo que levantou uma nuvem de poeira. Mas assim que a poeira baixou, Alec saiu ileso e tentou atacar Levi de novo. Só que dessa vez, ao golpear o mestre, sua energia murchou de vez, e ele caiu inconsciente, sem mana alguma. Dora correu para ele na hora, usando sua magia de regeneração para curar. De repente, Rain surge no campo de treino, zoando Levi por ser um aventureiro rank esse e usar sua habilidade mais forte num novato. Levi mandou ele calar a boca, dizendo que só estava testando os limites de Alec e que ele passaria de qualquer jeito. Nisso, Rain pegou Alec e o levou para um quarto para descansar. E por algum motivo bizarro, Rain sentou nas pernas dele e eles conversaram sobre a saudade de estarem assim. Quando a recepcionista invadiu o quarto, dizendo que precisava do mestre da guilda com urgência, Levi pegou no rosto dela e a arrastou para fora. Enquanto isso, Rain pegou um monte de goró e pediu para Yorha contar tudo sobre Alec. Quando ela terminou, Rain estava tremendo de raiva ao perceber que o pessoal do grupo de Alec o fazia carregar tudo, organizar o inventário, nunca o deixava usar magia que não fosse defensiva, e nenhuma adaga ele podia ter. Ele se virou para Yorha de repente e perguntou como Alec sequer usava magia defensiva, já que essa era a função dele na academia, e Alec nunca foi bom nisso. Yorha respondeu que ele aprendeu do zero, se esforçou até ficar bom, e agora a magia defensiva dele é quase tão boa quanto a dela. Ele percebeu que mesmo depois de bancar a babá do príncipe herdeiro por tanto tempo, ainda o baniram, chamando-o de inútil. De raiva, ele quebrou a garrafa nas mãos, o que acabou acordando Alec. Alec ficou meio surpreso de ver Rain ali, enquanto Yorha exclamava feliz que o mestre da guilda tinha dado a permissão. Isso deixou Alec super contente, pois agora todos poderiam ir para masmorras de nível mais alto como um grupo. Mas Rain disse que isso podia esperar, pois antes precisavam fazer outra coisa. Alec não tinha a menor ideia do que ele estava falando, mas Rain explicou que primeiro eles iriam se vingar. Entrariam na cidade real, se infiltrariam no palácio e dariam uma surra no príncipe e no grupo dele. Alec disse que eles não fariam nada disso, e até Yorha afirmou que lutar contra outros grupos era estritamente proibido. Alec pôs a mão no ombro de Rain, dizendo que se divertir muito na aventura já seria o bastante para ele, pois não se importava mais com o que aconteceu na corte. Rain de repente exclamou que tinha uma ideia. Tudo o que eles precisavam fazer era se tornar o grupo mais forte do mundo. Isso irritaria o príncipe pra caramba. E se o país deles tivesse algum problema, eles viriam pedir ajuda ao grupo mais forte do mundo. E seria incrível dizer não na cara deles. Alec percebeu que esse era o melhor acordo que conseguiria, então concordou em se tornar o grupo mais forte do mundo. Enquanto isso, em outro quarto, uma aventureira rank-se chamada Krista estava gravemente ferida. Enquanto ela respirava com dificuldade e a recepcionista aplicava ataduras, o mestre da guilda não parecia nada divertido, pois se um grupo rank esse estava em apuros, isso significava que a guilda inteira estava em apuros. Krista disse a Levi que o grupo dela ainda estava encalhado e que precisavam de toda a ajuda possível. O mestre da guilda convocou uma reunião de emergência na hora, chamando todos os aventureiros rank A e explicando que iriam numa missão de resgate no 64º andar. De volta ao quarto de Alec, ele acabou encontrando Krysia depois de muito tempo, e as duas personalidades dela pareciam ter se desenvolvido muito bem. Ela perguntou por que ele não estava na reunião, mas Alec respondeu que não era um aventureiro rank A, então ficou para trás. Ela lançou seu feitiço de cura na hora, que curou Alec completamente num instante, o que me faz pensar por que diabos estavam usando ataduras na Krista se podiam simplesmente usar magia de cura. Enfim,
Yorha e Rain entraram no quarto e Rain começou a gritar de empolgação que iriam numa missão de resgate. Eles atualizaram Alex sobre os acontecimentos, explicando que a masmorra era um pouco diferente porque naquele andar não se podia usar magia, então dependiam totalmente de poções. E como o grupo Rank S foi completamente aniquilado, acabaram mandando Krista sozinha para buscar ajuda. Alec perguntou a Krasia se ela estava bem em trabalhar naquela masmorra, já que a especialidade dela era magia de cura, e ela respondeu, irritada, que se opôs, mas o idiota do Rain a ignorou e usou seu veto para entrar na masmorra. Eles começaram a discutir quando Yorha se virou para Alec, dizendo que cabia a ele decidir se iriam ou não para a masmorra, já que ele teria o trabalho principal e mais difícil de lidar com o chefe do andar. Alec concordou com a missão e logo eles partiram para a masmorra. E parados em frente à entrada, Rain afirmou que aquilo seria o começo da lenda do grupo deles. Eles rapidamente chegaram à entrada da masmorra, que tinha uma afinidade que não permitia o uso de magia de cura, forçando-os a depender de poções e a desviar dos ataques o máximo possível. O nível alvo onde os membros da guilda de Krista estavam presos era perto do chefe do nível 64. Mas antes de chegarem lá, teriam que limpar todos os outros níveis, incluindo derrotar seus chefes também. Rain percebeu que, se fossem nível por nível, chegariam tarde demais. Mas Yorha tirou um cristal mágico, dizendo que Krista tinha dado a eles, e com isso, poderiam pular todos os outros níveis e se teleportar direto para o nível 64. Alec percebeu que devia ser um item mágico super importante e raro, mas Krista estava mais focada em salvar seus companheiros de equipe do que qualquer outra coisa. Então ela até deu esses cristais para outros grupos chegarem direto ao nível alvo. Yorha disse a eles que o chefe do nível 64 era aparentemente um morto-vivo, o que significava que Krasia seria basicamente inútil. E como a própria Yorha era uma maga de suporte, a maior parte da batalha dependeria apenas de Alec. Rain disse para ele economizar mana o máximo possível e deixá-lo lidar com os inimigos menores, pois não queria que Alec ficasse sem mana na frente do chefe morto-vivo. Krasia concordou, avisando que dali em diante estariam literalmente lutando contra a própria morte e deveriam levar a sério, já que até um grupo rank esse foi aniquilado ali. Em vez de desanimar, Rain se sentiu mais vivo do que nunca e os animou, afirmando que a história do grupo lendário deles começava agora. Com isso, Yorha jogou o cristal mágico no ar e eles se teleportaram imediatamente para dentro da masmorra, no nível 64. Eles se viram numa caverna escura, e na mesma hora, um monte de esqueletos mortos-vivos se levantou, carregando escudos e espadas. Rain não se assustou nem um pouco, pegou sua lança e avançou para o ataque. Ele começou a atacar os esqueletos à sua frente, derrotando vários de uma vez com facilidade, enquanto afirmava que até agora, o nível 64 parecia muito fácil. Os outros ainda observavam em silêncio, enquanto um monte de esqueletos surgia do nada e começava a caminhar na direção deles. Rain pulou sem medo na direção deles, cortando e fatiando quem se aproximava, mas Yorha começou a se preocupar, já que Rain saiu do alcance da magia de suporte dela. Ela correu atrás dele, chamando-o de volta, enquanto Alec e Krasia seguiam. Krasia afirmou que Rain ficaria bem, já que ele tinha um artefato antigo muito poderoso. A lança negra perfurante, que era muito difícil de danificar e permanecia afiada o tempo todo. Uma arma perfeita para um idiota sem cérebro. Alec chamou Rain, perguntando se ele precisava de ajuda, mas ele disse que aquilo era brincadeira de criança para ele, e continuou destruindo todos os inimigos que se aproximavam. Alec sorriu e começou a andar ao lado, quando de repente sentiu uma presença estranha atrás dele, e por instinto lançou um raio na direção. Quando a poeira baixou, ele não viu ninguém ali, e Krasia ficou confusa com o que ele estava fazendo. Ele disse a ela que achou que havia alguém atrás dela, mas podia ser alarme falso. De repente, ele decidiu verificar algo, sacou a espada e avançou cegamente, cortando o ar. Na mesma hora, seu golpe foi bloqueado por uma entidade invisível, que então se revelou ser o ceifador. Rain sorriu para ele, dizendo que Alec não parecia tão enferrujado quanto pensava, e que já sabia que um inimigo invisível estava por perto. Mas ele não era bom em lidar com eles. O ceifador empurrou Alec para trás e tentou atacar, mas ele desviou o golpe antes de pular de volta para Rain. Alec percebeu que Rain confiava em suas habilidades e nele como amigo e camarada para defendê-lo pelas costas. Ele percebeu que não sentia esse tipo de conexão há anos, o que o encheu de energia. Ele pulou no ar com sua espada mágica e fatiou o ceifador, matando-o na hora. Ele se virou para Yorha, perguntando se ela também sabia, e ela se desculpou na hora por não ter contado. Enquanto isso, Krasia disse para ele resolver com Rain, já que foi ele quem sugeriu isso em primeiro lugar. Alec sorriu para Rain e prometeu retribuir o favor um dia, enquanto Rain respondeu que eles teriam que sair vivos dessa masmorra primeiro. Os 4 amigos se juntaram, prontos para derrubar todos os inimigos, e logo Alec e Rain pularam nos esqueletos mortos-vivos, cortando e fatiando-os para todo lado, enquanto Yorha os reforçava com magia. Rain estava se sentindo o máximo, usando movimentos estilosos e matando todos os esqueletos que apareciam na frente dele, enquanto Krasia usava sua mira impecável com o arco para lidar com os esqueletos que tentavam se esgueirar por trás de Rain.
Yorha foi forçada a se defender com seu cajado mágico, pois eles decidiram que as ondas de esqueletos eram basicamente infinitas. Então Alec os chamou de volta, afirmando que os aniquilaria todos de uma vez. Seus companheiros se agruparam imediatamente atrás dele, enquanto ele lançava uma poderosa habilidade de raio que explodia toda a área com relâmpagos, transformando todos os esqueletos em cinzas carbonizadas. Uma vez seguros, Rain se virou e perguntou a Alec por que ele estava usando apenas sua habilidade de raio, já que na academia ele usava vários outros tipos de magia ofensiva. Alec rapidamente inventou uma desculpa e disse que o raio era o feitiço mais rápido de lançar, por isso ele estava fazendo aquilo. Mas Rain sabia que ele estava escondendo algo, mas decidiu não insistir, já que estavam com o tempo apertado. De repente, eles ouviram um rugido monstruoso vindo da frente e presumiram que devia ser a sala do chefe. Rain se preparou na hora e, depois da magia de reforço de Yorha, correu mais rápido que o Usain Bolt na direção do som. Alec ficou impressionado tanto com Rain quanto com a magia de Yorha, enquanto ele e as outras duas garotas seguiram Rain até o fim do túnel. Uma vez na abertura, encontraram Rain sentado num parapeito, observando um monstro gigante perseguir um aventureiro com corte tigela por todo o lugar. Alec quis salvar o cara na hora, mas Rain não parecia muito interessado, dizendo que o mago correndo por ali se chamava Loki, o maior babaca de um grupo chamado Hakroma. Crassia assentiu, afirmando que Loki era um mago de suporte bem astuto. Alec, no entanto, não conseguia acreditar em tudo aquilo, enquanto Loki corria pateticamente, gritando para Rain ajudá-lo, prometendo assombrá-lo todos os dias se morresse ali. Rain, porém, não parecia se importar com as maldições dele e observava com desinteresse. Mas quando Loki tropeçou e caiu, e parecia que o monstro o pegaria, Alec se preparou na hora para entrar em ação. Crassia, porém, disse para ele esperar e observar. Já que esse era o estilo de Loki, Alec viu o monstro caminhar até ele, quando de repente uma armadilha mágica foi ativada por baixo, explodindo-o com lava. Alec ficou chocado ao ver aquilo. Enquanto Crassia dizia que Loki era um mago realmente astuto, o monstro tropeçou e acabou ativando outra armadilha mágica. Sendo atingido por mais explosões de fogo, Loki se virou e começou a rir do monstro, afirmando que só um idiota tropeçaria numa situação dessas. Mas seu sorriso logo se desfez quando o monstro enfurecido decidiu acabar com tudo com uma poderosa explosão mágica. Loki percebeu que morreria ali mesmo e teria sido morto, mas Rain acabou salvando-o no último segundo. Loki não conseguia acreditar que ainda estava vivo, enquanto Alec e as garotas desciam para enfrentar o inimigo. O monstro tentou atacar Alec, mas Yorha o salvou com seu escudo mágico. Alec tentou usar seu feitiço de trovão, mas, para sua surpresa, o monstro imediatamente se virou e começou a avançar em direção a Rain e Loki. Alec gritou e os alertou sobre o perigo iminente e usou outro feitiço de raio, que atingiu o monstro diretamente. Mas assim que a poeira baixou, ele percebeu que seu feitiço não foi forte o suficiente para pará-lo. Rain percebeu que o monstro o alcançaria, então usou uma tática de último recurso e se virou para o monstro, correndo entre suas pernas para despistá-lo. Ele então jogou Loki em direção a Crassia, que caiu no chão junto com o astuto mago de suporte, enquanto Yorha disse a Crassia para levar Loki para o parapeito enquanto eles lidavam com o monstro. Rain imediatamente se posicionou e sacou sua lança, pronto para o ataque. Eles esperaram até Crassia levar Loki para um lugar seguro e então se prepararam para o confronto final. Yorha usou sua magia para aumentar todos os atributos de Rain, que correu em direção ao monstro, desviando de seu ataque e pulando no ar, antes de desferir uma estocada de lança no rosto dele. O monstro, porém, se mostrou muito mais resistente do que ele imaginava, sacudindo Rain com força e conseguindo jogá-lo no chão. Yorha correu para um Rain ferido, mas o monstro imediatamente tentou esmagá-lo. Felizmente, Yorha conseguiu lançar sua magia de escudo, bloqueando o ataque e dando tempo para Rain se recuperar. Alec, por outro lado, parecia estar fingindo que estava numa orquestra, e criou 5 círculos mágicos ao redor do monstro. Loki comenta que criar 3 círculos mágicos já é bem difícil, e para ele conseguir criar 5 de uma vez, ele deve ser um gênio, né? Crassia responde que ele pode fazer muito mais que isso. E para a surpresa de Loki, Alec consegue criar 20 círculos mágicos de uma só vez. O monstro tenta atacá-los, mas Rain salta sobre ele e o apunhala na cauda, dando a Alec o tempo para finalizar o feitiço. Ele salta do monstro enquanto Alec termina os preparativos e atinge a fera com uma combinação de magia de raio, que o paralisa na hora. Mas quando Alec tenta dar o golpe final, para surpresa de todos, o monstro consegue desviar e evitar o próximo ataque. O monstro imediatamente começa a carregar sua própria explosão mágica, mas Crassia usa um feitiço para cegá-lo momentaneamente. Enquanto Yorha lança um feitiço que cria enormes correntes, prendendo um monstro no lugar. Rain usa isso a seu favor, usando sua lança como um dardo, conseguindo perfurar a cabeça do monstro, enquanto Alec se prepara para dar o golpe final. Para a surpresa deles, o monstro ainda consegue se mover e decide lançar sua poderosa explosão mágica mais uma vez. Mas Alec permanece ali, destemido, enquanto prepara o feitiço mágico que apenas 2 pessoas no mundo inteiro conhecem.
Um é seu professor Eldas, que o criou, e o outro é ele mesmo, que aprendeu com Eldas. No momento em que o monstro dispara sua explosão mágica em direção a Alec, ele usa magia de reflexão, devolvendo o favor com o dobro da intensidade. O monstro é realmente muito resistente, porém, pois consegue sobreviver a isso também. Mal se agarrando à vida, o monstro decide usar o feitiço mais uma vez. Mas desta vez, Alec usa sua magia de reflexão junto com a criação de múltiplos círculos mágicos, envolvendo a fera num inferno monstruoso, transformando-a em cinzas. Enquanto Rain termina o trabalho, cortando a cabeça do monstro ao meio. Com isso, eles celebram a vitória, mas Locke interrompe a festa, agradecendo a Alec pela ajuda, dizendo que o conhece por ele ser o mago da corte. Alec responde que largou o emprego, e Locke retruca que é uma perda para o príncipe e seu grupo. Ele então solta a bomba, afirmando que o monstro que eles enfrentaram não era o chefe da fase, mas um dos subchefes que foi burro o suficiente para persegui-lo e acabou isolado. Isso realmente choca Alec e o grupo, que se perguntam quão forte será o chefe de verdade se o subchefe lhes deu tanto trabalho. Locke revela que o subchefe é na verdade um necromante, vestido como um cavaleiro de armadura preta. Ele afirma que ataques físicos não parecem ser tão eficazes e servem apenas para ganhar tempo. Ele então se vira para Alec e apresenta uma varinha mágica com uma cruz na ponta. Alec parece reconhecê-la enquanto Locke revela que é um artefato antigo, e a varinha imediatamente se transforma numa espada nas mãos de Alec. Rain não se convence, porém, perguntando por que Locke daria um item tão valioso, mas Locke apenas ri, afirmando que pretende usar Alec como isca na vanguarda. Todos ficam chocados e confusos, mas Locke explica que Alec parece um mago fraco, e se o colocarem na frente, ele pareceria um alvo fácil, atraindo o chefe para si. Eles podem então armar uma emboscada, derrotar o chefe e se banhar na glória de vencer um monstro de rank esse. Enquanto Alec e os outros lutavam por suas vidas nas masmorras, o príncipe e seu grupo também estão numa masmorra do outro lado do continente. Mas ao contrário de Alec e seu grupo, que manobram com maestria pelas cavernas, derrotando inimigos muito mais fortes, o príncipe e sua turma parecem um bando de novatos, correndo pelas cavernas tentando escapar de um monte de monstros lagarta. O príncipe está confuso porque há alguns meses, esses monstros lagarta de baixo nível mal seriam um aquecimento para ele, mas agora parecem incrivelmente difíceis de combater. Ele grita para sua maga usar magia ofensiva contra as feras, mas a coitada está apavorada demais para fazer qualquer coisa e começa a chorar. O príncipe fica puto, os chama de bando de perdedores e se vira para enfrentar os monstros sozinho. Ele jura acabar com eles com um único golpe de sua espada, mas quando ataca o monstro, seu golpe ricocheteia na pele dura, deixando o príncipe completamente abalado. Sem demora, o monstro esbofeteia o príncipe, jogando-o no chão, o que força seu grupo a resgatá-lo enquanto continuam fugindo. Enquanto é carregado nas costas de um companheiro, o príncipe pensa em como isso não parece certo. Seu corpo parece pesado, seus movimentos lentos, e sua espada parece incrivelmente pesada e difícil de manejar. Ele percebe que tudo isso começou quando ele demitiu Alec de seu grupo. Alec era um excelente mago da corte e usava sua magia de suporte com tanta facilidade e eficácia que o príncipe e seu grupo sempre pensaram que eram incrivelmente fortes, quando na verdade, todas as suas habilidades eram impulsionadas por Alec, além do reconhecimento. O príncipe, porém, nunca vai acreditar nisso e simplesmente chega à conclusão de que Alec deve ter lançado uma maldição nele, com raiva por ter sido expulso do grupo. Ao retornar ao palácio, ele é tratado por seus médicos e, imediatamente depois, ele chama seu mago pessoal, Vogun, para verificar que tipo de maldição ele está enfrentando. Vogun examina o príncipe por um tempo antes de revelar que ele não está amaldiçoado de jeito nenhum. O príncipe acha difícil de acreditar, pedindo para verificar de novo, pois não há como ele ter tanto problema com um monstro fácil de nível 30, considerando que ele já passou dos andares de nível 40. Vogun pensa por um momento antes de responder que a razão pode ser porque ele não tem nenhuma magia de suporte agora. Isso fere o ego do príncipe, que responde arrogantemente que não precisa de magia de suporte, pois é totalmente inútil e usada apenas por aventureiros extremamente fracos. Vogun sabe que o príncipe é um cabeça-oca que não sabe de nada, mas ele se abstém de falar o que pensa, e em vez disso pergunta se Alec não os avisou que o 30º andar poderia ser um pouco difícil, já que o reforço mágico não funciona lá. O príncipe responde que Alec é um camponês comum e não saberia de nada sobre isso, mas Vogun realmente não acredita. Ele retruca que Alec estava no lendário grupo que quebrou todos os recordes anteriores e desceu até o nível 68 antes da formatura deles. O príncipe simplesmente ri disso, afirmando que nenhum camponês comum poderia sequer sonhar em fazer algo assim, e diz a Vogun que essas histórias são inventadas pela plebe para se sentirem melhores. Vogun percebe que é inútil conversar com um cérebro como o do príncipe, mas antes que pudesse responder, um mensageiro abre a porta e instrui o príncipe a se apresentar na corte, já que seu pai, o rei, quer falar com ele sobre o assunto de Alec. O ex-mago da corte. O príncipe se levanta e vai para a corte junto com Vogun. Ele encontra seu pai sentado no trono e pergunta sobre o que ele quer conversar. O rei pergunta ao príncipe se ele se lembra do mago da corte Eldas. O príncipe realmente não tem ideia disso, já que era muito jovem na época.
Então o rei lhe diz que, há um bom tempo, um nobre chamado Eldas veio a ele como mago da corte. Sua família era influente, então foi fácil para ele ser recomendado e escolhido como mago. Mas Eldas era diferente do mago que o precedeu. Ele constantemente lutava contra a discriminação e disse ao rei que eles precisavam mudar a forma como o reino funcionava. Irritado com essa afronta, o rei acabou banindo-o e despojando-o de todos os seus títulos e nome de família. Ao ouvir isso, o príncipe ri para si mesmo, afirmando que era o que o tolo do mago merecia, já que nem mesmo um nobre pode falar com um rei daquele jeito. Seu pai olha para o príncipe com olhos tristes, afirmando que Eldas era diferente. Ele acabou se matriculando na Academia de Magia como um plebeu e se destacou nas aulas, formando-se na academia como o melhor aluno e o orador da turma. Por causa disso, foi escolhido novamente como mago da corte, mas desta vez puramente por suas habilidades e não por sua posição familiar. O rei afirma que Eldas o incomodou por mais 1 ou 2 anos sobre como deveriam tratar melhor os plebeus, já que alguns deles têm habilidades incríveis, um dos quais até salvou sua própria vida. Mas o rei nunca ouviu, e um dia Eldas simplesmente desapareceu. O príncipe está confuso sobre por que seu pai está falando tanta besteira, mas finalmente o rei chega ao seu ponto. Ele diz ao príncipe que é hora de reformar o funcionamento do reino, já que precisam de plebeus com talentos como o de Alec. O príncipe não podia acreditar no que ouvia, respondendo que Alec era um plebeu inútil que não servia para absolutamente nada. Mas o rei simplesmente mostra um pergaminho rasgado deixado por Alec com detalhes de todo o 30º andar mapeado, com todos os monstros encontrados lá e a forma exata de limpá-lo. O rei afirma que só alguém que o limpou várias vezes seria capaz de escrever todas as diferentes formas de limpá-lo com tanto detalhe. O príncipe fica chocado e diz ao pai que não podem pedir a ajuda de um plebeu, pois isso vai contra o que ele foi ensinado desde a infância pelo próprio rei. Com isso, o rei abaixa a cabeça envergonhado, afirmando que seus próprios métodos estavam incorretos de muitas maneiras, mas ele vai corrigi-los um por um. A partir de agora, as pessoas serão avaliadas com base em suas habilidades e força, em vez de sua classe e posição. O príncipe encara o pai com descrença antes de se desculpar e sair da corte, alegando que está doente. De volta à masmorra principal, Locke ainda está tramando com os outros sobre como lidar com o chefe da fase. Ele diz a Alec para usar apenas a espada que lhe deu e nenhum ataque mágico. Alec, porém, ainda não entende totalmente o plano, afirmando que o monstro é imune a golpes físicos. Então, qual é o sentido de usar uma espada contra ele? Kraja de repente percebe que Locke quer enganar o monstro, fazendo-o pensar que Alec é um espadachim e não um mago, para que não o veja como uma ameaça. Mas ela não entende o sentido disso, já que o monstro não pensaria tanto e simplesmente atacaria qualquer coisa que aparecesse na frente dele de qualquer forma. Locke, porém, balança o dedo, afirmando que sabe com certeza que este monstro é inteligente e pode planejar seus movimentos com antecedência. Mais do que isso, este monstro também é um mestre espadachim. Isso choca Alec, mas também o intriga, pois ele realmente quer ver um monstro assim de perto. Eles finalmente concordam com o plano, mas a sala do chefe ainda está a uma boa distância, o que levará um bom tempo. Mas Locke tem uma solução para isso também, pois afirma que eles podem simplesmente se teletransportar para lá. Yorha fica horrorizada, afirmando que a magia de teletransporte é ultra secreta, usada apenas pelos altos funcionários de um país e mais ninguém. Mas Rain sabe que um espertalhão como Locke provavelmente a roubaria facilmente. Ele rapidamente começa a desenhar um círculo mágico, enquanto Alec discute com Yorha sobre como eles vão jogar toda a culpa em Locke se algo der errado ou se forem pegos usando a magia de teletransporte. Alec ainda não sabe se deve confiar em Locke ou não, porém. Yorha responde que ele não é confiável, mas é definitivamente competente, já que há 2 anos Locke liderou um ataque a uma masmorra de alto nível onde a limpou sem uma única baixa. Alec fica surpreso com isso, e Yorha ainda afirma que o líder do grupo de Locke também é conhecido por ser uma boa pessoa, então deve estar tudo bem. Isso parece tranquilizar Alec, que se levanta sorrindo, pronto para o confronto final. Assim que o círculo mágico é concluído, todos ficam sobre ele, e imediatamente toda a área começa a brilhar em roxo. Yorha fica impressionada ao ver que Locke realmente consegue usar o feitiço de teletransporte. Com isso, ele os avisa para estarem prontos e alertas, já que serão teletransportados diretamente para a sala do chefe. Eles caem em cima de Rain e imediatamente notam um enorme cavaleiro das trevas pairando à frente deles, lutando contra um grupo de 3. O mago daquele grupo diz a um deles para voltar e buscar mais ajuda, já que precisam de um mago de rank A ou até superior se quiserem sair vivos dali. A garota imediatamente corre de volta, enquanto o outro pequeno lutador avança contra o cavaleiro com um ataque que é bloqueado enquanto o mago começa a lançar sua magia de fogo nele. Isso nem parece arranhar a armadura do cavaleiro, porém fazendo o elfo perceber que está completamente em desvantagem ali. Antes que pudesse pensar num plano, Rain passa correndo por eles com uma velocidade insana, enfiando sua lança no monstro, mas o cavaleiro a bloqueia antes de empurrá-lo de volta. Rain fica empolgado ao perceber que este monstro é incrivelmente forte, enquanto Alec tenta atacá-lo sorrateiramente por trás, mas o cavaleiro salta e desvia do golpe. O chefe imediatamente corre em direção aos seus novos oponentes, envolvendo-os numa longa troca de golpes de espada e estocadas de lança, enquanto Kraja e Locke levam os outros 2 aventureiros para um lugar seguro, mesmo depois de serem atacados por 2 novos aventureiros.
O chefe da fase não mostra sinais de fraqueza e continua pressionando o ataque, forçando-os a recuar enquanto sua barragem de golpes de espada continua a exaurir Alec e Rain. Rain decide tentar um novo truque e avança contra o monstro com sua espada desembainhada, e exatamente como ele esperava. O cavaleiro salta no ar para desviar da estocada, mas Rain imediatamente prende sua capa no chão com a ponta da lança, imobilizando-o, dando uma abertura a Alec. Alec ataca o monstro imediatamente, e com um único golpe bem colocado, decapita o cavaleiro, cujo corpo cambaleia e cai no chão. Justo quando pensavam que a luta tinha acabado, o cavaleiro se regenera e se levanta sem cabeça, começando a andar em direção a Alec e seu grupo. Alec percebe que este deve ser um cavaleiro sem cabeça e que o monstro enorme que mataram antes deve ter sido sua montaria. O cavaleiro sem cabeça entra em alta velocidade, atacando-os com uma rapidez insana, mas Alec mal consegue bloquear o golpe, que de outra forma os teria matado a todos. Rain rapidamente avança para atacar, e junto com Alec, eles conseguem afastar o cavaleiro. A batalha está longe de terminar, porém, pois o cavaleiro pega sua cabeça e a recoloca em seu corpo. Com uma explosão de energia inexplorada, o cavaleiro ataca Alec novamente, que mal consegue bloquear, mas ainda assim é arremessado contra uma parede. Felizmente, Yorha consegue usar seu escudo, o que salva a vida de Alec. Ele rapidamente toma uma poção de cura e entra no lugar de Rain, dando-lhe tempo para se regenerar também. Eles continuam lutando sua batalha difícil contra o monstro morto-vivo, enquanto Loki se concentra em seu plano mestre. Finalmente chega a hora em que Loki se revela no campo de batalha, a arena inteira brilhando com uma aura mágica roxa. Isso imediatamente assusta o cavaleiro, que percebe que Loki é um mago, a única forma pela qual ele poderia morrer. O chefe da fase corre em direção a Loki com uma velocidade incrível e o atinge no peito antes mesmo que Alec tenha tempo de reagir. O corpo sem vida de Loki cai no chão, ensanguentado, mas tudo se revela parte de seu plano, já que era apenas uma ilusão. Isso colocou o monstro exatamente onde Loki queria, prendendo-o num monte de estalactites de gelo, desacelerando-o. Rain imediatamente entra em ação e, com a ajuda de uma armadilha mágica de teletransporte, surge bem atrás do monstro, apunhalando-o antes de recuar. A outra pequena lutadora também aparece para ajudar os outros, mas o cavaleiro consegue escapar apenas para ser pego novamente. Isso realmente irrita o monstro, que vira o Homem-Aranha e escala a parede para lidar com o mago. Sabendo que Loki é uma pessoa escorregadia, o cavaleiro decide ir direto para Kraja. Loki, porém, não deixaria isso acontecer e imediatamente salta no meio, bloqueando o ataque com sua lâmina mágica. Yorha imediatamente usa magia de reforço e cria um monte de correntes para prender o cavaleiro no lugar. Mesmo que Loki não seja um lutador, ele consegue segurar o cavaleiro tempo suficiente para o feitiço prendê-lo, após o que Loki cai do alto, atordoado, completamente exausto, enquanto olha para Alec e lhe diz para dar o golpe final com sua magia insana. Alec imediatamente se prepara e produz um enorme número de círculos mágicos, cercando completamente o cavaleiro capturado. A pequena lutadora fica chocada ao ver isso, pois nunca viu ninguém produzir nem 5 círculos mágicos de uma vez. Loki, porém, percebe que algo está errado, pois Alec parece estar perigosamente com pouca mana. Ele começa a lutar para se manter de pé enquanto produz ainda mais círculos mágicos. Ele cai de joelhos, preocupando Rain, mas se força a levantar e usar ainda mais mana para garantir que acabe com o monstro de uma vez. Depois de ficar satisfeito com a quantidade de círculos mágicos que cercavam o chefe da fase, Alec decide usar sua magia de raio, aprimorada com um feitiço de aceleração. Toda a área explode com relâmpagos enquanto o chefe da fase grita de dor com a enorme descarga mágica. Mesmo isso não parece ser suficiente, porém pois ele começa a se debater pelas correntes que o prendiam, o que surpreende Rain, que não tem ideia de como o cavaleiro pode se mover enquanto aguenta um feitiço tão poderoso. Yorha percebe que precisam acabar com ele rápido, pois ela não conseguirá sustentar sua magia de selamento por muito mais tempo. Alec sabe que até Yorha está no limite e vai desabar mais cedo ou mais tarde. Então ele se esforça para aumentar a descarga mágica que ele estava produzindo, mas não consegue. Loki observa tudo isso à distância, percebendo que esta é a segunda enorme explosão mágica de Alec no dia. E qualquer pessoa normal teria entrado em coma se usasse metade da mana que Alec usou em sua primeira luta. Mas no fim das contas, Alec também é um ser humano, e parece ter chegado ao seu limite. Alec não consegue acreditar que está prestes a deixar seu grupo falhar na tarefa, enquanto se lembra de como foi brutalmente banido da posição de mago da corte. E mesmo tendo abandonado seus amigos da escola quando eles queriam que ele se juntasse ao grupo deles, Yorha ainda o aceitou feliz em sua equipe. Tanto Rain quanto Kraja foram igualmente bons com ele, depositando toda a sua fé nele, mesmo em situações de risco de vida. Isso enche Alec com uma explosão repentina de energia enquanto ele avança, acenando sua varinha como se estivesse numa orquestra, combinando todos os seus círculos mágicos em um só e produzindo um dragão de raio incrivelmente poderoso, como sua última tentativa desesperada de derrotar o monstro. Loki e os outros ficam chocados com essa demonstração de poder. O cavaleiro percebe que está em apuros, então usa toda a sua força e consegue romper as correntes mágicas de Yorha e tenta avançar contra ela para dar o golpe final. Felizmente, Alec estava pronto para isso, e lança seu dragão de raio direto no monstro, que tenta parar o ataque com sua enorme espada.
Mas a magia de Alec se mostra forte demais para o Cavaleiro das Trevas aguentar, pois ele é obliterado numa única explosão, deixando apenas cinzas para trás. Alec imediatamente cai no chão num torpor de cansaço, pois seu corpo se recusa a se mover. Mas ele fica feliz em saber que seu grupo estará a salvo de qualquer dano, e nenhum deles se feriu gravemente. Yorha aparece sobre ele e o agradece por salvar suas vidas, o que o enche de alguma energia, e ele se senta novamente e pergunta a Yorha se ela se machucou. Rain e Kradia também chegam, agradecendo a Alec por destruir o monstro, pois todos estão seguros por causa dele. Rain, porém, percebe que Alec tem escondido alguns de seus sentimentos e o que aconteceu com ele enquanto era o mago da corte. Ele diz a Alec que todos são membros de seu grupo e amigos. Ele faz Alec prometer que deve revelar o que quer que esteja acontecendo em sua cabeça, o que está se mostrando a razão de sua inquietação e mudança de comportamento. Ele era um cara super de boa, mas desde que foi banido, virou um emo ranzinza e melancólico. As palavras de Rain tocam o coração de Alec, que percebe ter amigos de verdade e promete não esconder mais nada. Loki também chega no final dizendo que ele foi o verdadeiro herói da batalha e merecia um agrado especial 3.000 das garotas, o que resulta em Krezia e Yu dando uma surra nele. Enquanto isso, o elfo de cabelos longos se aproxima de Alec e se curva, agradecendo pela ajuda e por ter salvado a todos. Ele se apresenta como Hakroma, líder do grupo de Rank S mais top da guilda. Antes que Alec pudesse responder, a pequena lutadora corre até ele e lhe dá um beijo na bochecha. Apresentando-se como Belly, ela logo pergunta se Alec gostaria de ir em umas missões na masmorra. Só os dois. Mas Yorha não quis nem saber e disse que Alec pertencia ao grupo deles, e só iria em masmorras com eles. Loki também se aproxima de Alec, afirmando que já viu muitos magos em suas aventuras, mas nunca tantos feitiços de uma vez, e diz que se não fosse por ele, provavelmente estariam todos mortos agora. Rain ouve, e diz que Loki agora deve um favorzão a Alec, e Loki concorda. Ele conversa com o El e afirma que estão prontos para dar uma recomendação. Alec fica meio confuso, mas o El explica que, para subir e virar um aventureiro Rank S, ele precisa de uma recomendação de um grupo Rank S e também de um mestre da guilda Rank S. Ele promete a Alec que, como líder de um grupo Rank S, daria a recomendação com o maior prazer. Logo eles apertam as mãos e seguem seus caminhos, felizes por estarem vivos e por terem derrotado o chefe do andar que até o grupo Rank S estava tendo dificuldades. De volta à guilda, Alec recebe uma bolada enorme por seus esforços e a guilda inteira parece estar falando dele e de seu grupo, o chefe do andar nível 64. Mas Alec está exausto e só quer um bom e velho descanso por uns dias para curtir a vida com os amigos. Antes que pudesse fazer isso, porém, o mestre da guilda o interrompe, dizendo que ele tinha uma visita de seu antigo trabalho. Isso imediatamente cria um nó no estômago de Alec, que se pergunta se o príncipe estava ali para zombar dele e ameaçar seu grupo. Mas o visitante acaba sendo Vogun, o novo mago da corte. Alec o cumprimenta, e Vogun vai direto ao ponto, perguntando se Alec planejava matar o jovem príncipe nas masmorras. Esse comentário pega Alec de surpresa, que o encara com confusão nos olhos. Mas Vogun continua perguntando por que Alec não avisou o príncipe o quão incrivelmente fraco ele e seu grupo lixo eram. Alec responde humildemente que, mesmo que tentasse, o príncipe nunca teria ouvido ou gostado dessas palavras, e Vogun não consegue deixar de concordar, percebendo o trabalho de merda em que foi forçado. Alec percebe que Vogun é o novo mago da corte e quer parabenizá-lo. Mas Vogun não se importa, afirmando que não é um mago da corte, mas uma babá glorificada de um pirralho mimado. Vogun diz que esse trabalho é uma baita perda de tempo, e conta a Alec que depois que ele saiu, o príncipe tentou limpar o 30º andar com seu grupo, mas ficou gravemente ferido no processo. Alec parecia assustado, mas Vogun diz para não se preocupar, pois o príncipe sobreviveu e se recuperou dos ferimentos. Infelizmente, porém, a partir de então, Vogun foi obrigado a escoltar o príncipe para todo lado, e agora até foi forçado a acompanhá-lo até esta cidade. Dessa vez, Alec ficou sem palavras ao perguntar se o príncipe também estava ali. Vogun acena em concordância, dizendo a Alec que o príncipe ainda o odeia muito e quer vê-lo sofrer. Alec pergunta onde o príncipe está e decide que vai ter uma conversa com ele para resolver tudo de uma vez por todas. Vogun acompanha Alec até o campo de treinamento, onde ele encontra o príncipe parado na arena, esperando por ele. Ele se vira para Alec e diz que seu pai, o rei, quer mudar as coisas no reino, e ele não teve escolha a não ser concordar. Alec fica chocado com a declaração, mas o príncipe continua seu discurso, afirmando que só porque ele está aceitando, não significa que ele acredite nisso. Nobres trabalhando com camponeses e plebeus é um destino pior que a morte, e camponeses como Alec deveriam obedecer a cada comando dos nobres de elite, cujo sangue é puro e sagrado. O príncipe agarra a camisa de Alec e começa a chorar, dizendo que um plebeu como ele jamais entenderia a pressão de ser bom o suficiente para ser o próximo rei.
E Alec concorda, retrucando que a mentalidade do príncipe está completamente errada. Ele diz ao príncipe que se ele tivesse ouvido seus conselhos, estaria em uma situação muito melhor e seria um aventureiro muito mais forte também. Isso atinge onde mais dói, e o príncipe manda Alec calar a boca de plebeu enquanto saca a espada, desafiando o ex-mago da corte para um duelo. Ele grita para Vogon cumprir sua promessa e convencer o rei a reverter seus planos de mudança e começar a tratar os plebeus. Se ele derrotar Alec num duelo justo, Vogon hesita um pouco e concorda com os termos, e imediatamente o príncipe avança contra Alec e tenta atacar com sua espada. Alec defende o ataque sem esforço, mas percebe que o príncipe está usando artefatos antigos em forma de 2 pequenas adagas. O príncipe manda ele encará-lo como um homem, enquanto continua sua saraivada de ataques, que Alec segue bloqueando mesmo sem pensar. Seus pensamentos voltam ao momento na armaria, quando ele sugeriu ao príncipe usar 2 adagas menores em vez de uma espada, pois era mais pesada para ele naquela fase. O príncipe está definitivamente mais rápido com as adagas, mas ainda não é páreo para Alec, que simplesmente desvia, forçando o príncipe a cair de cara na terra. O príncipe furioso se levanta e começa a atacar Alec com cada gota de força que tinha. Enquanto isso, Vogon finalmente revela que foi ele quem forçou o príncipe a usar as adagas, pois não suporta idiotas que não sabem o que estão falando. Alec continua a desviar de todos os ataques antes de empurrar o príncipe e sacar suas varinhas, começando a levar a sério. O príncipe olha para a varinha com nojo, lembrando-se de como ficou confuso quando não conseguiu nem passar de um único nível sozinho. Foi então que percebeu que a única razão pela qual se sentia tão forte era por causa da magia de suporte de Alec. Ele se recusou a acreditar e continuou pensando nas possíveis razões e maldições que poderiam tê-lo feito perder a força. Quando Vogon finalmente revelou os pedaços rasgados de um plano que Alec fez para ele antes de deixar a capital, Alec não só ilustrou perfeitamente cada passagem e descreveu cada monstro e as formas de derrotá-lo, como também levou em consideração as fraquezas e forças do príncipe, sugerindo os melhores caminhos a seguir. Foi então que o príncipe percebeu que Alec era um verdadeiro gênio, mas não conseguia aceitar isso. Ele grita para Alec revelar seu próprio artefato e mostrar sua verdadeira força. Ouvindo isso, Alec decide acabar com essa farsa e saca sua espada antiga antes de atacar. Só a aura já foi o suficiente para fazer o príncipe fazer xixi nas calças, enquanto ele começava a tremer. Incapaz de se mover, em uma fração de segundo, Alec corre em direção ao príncipe e balança sua espada com toda a força, criando uma enorme nuvem de poeira. E quando a poeira baixa, o príncipe o encontra no chão, tremendo, mas completamente ileso, pois Alec atingiu o chão ao lado dele. O príncipe finalmente desaba, pedindo a Alec para apenas acabar com sua vida, pois ele não valia nada, afinal. Ele tenta provocar Alec, lembrando-o de como foi tratado no grupo deles, mas Alec simplesmente ri e estende a mão para ajudar o príncipe a se levantar. O príncipe parece ter se acalmado e se levanta sozinho, pedindo desculpas a Alec pelo tratamento anterior, e tira a vestimenta de mago da corte, entregando-a a ele. Alec fica ali confuso, mas Vogon afirma que o rei o quer de volta como mago da corte e tira um pergaminho com selo real. Alec olha por um momento antes de perguntar se é uma ordem, mas Vogon responde que o rei está pedindo, não ordenando. Ouvindo isso, Alec sorri e recusa o convite, afirmando que agora é membro de um grupo que não pode deixar e não gostaria de voltar a ser mago da corte. Com isso, o príncipe joga a vestimenta em Alec e se vira para sair, dizendo a Vogon para segui-lo, pois precisa treinar mais. Enquanto Alec observa o príncipe sair da arena, percebe que hoje ele mudou fundamentalmente como pessoa, e agora o reino pode estar em melhores mãos. No dia seguinte, Alec pergunta aos amigos se estão livres, pois tem um favor a pedir. Todos dizem que estão livres, mas assim que Alec menciona que quer que o mostrem à cidade, Rain imediatamente começa a chorar, dizendo que está com uma dor de barriga terrível e que passará o dia inteiro no trono. Crasha também diz que acabou de lembrar de algo importante que tinha que fazer e sai do quarto dizendo a Alec para ir com Georgia. Georgia ri nervosamente da tentativa exagerada da amiga de ser sua vela, e então pergunta a Alec se ele quer passear pela cidade outro dia. Ele responde que só precisa de uma pessoa para mostrá-lo a cidade, e Georgia, animada, diz que vai mostrar todos os lugares que conhece. Eles vão primeiro ao mercado, onde Yorha diz a Alec que Fizzle é uma cidade de aventureiros e ele pode comprar armas e poções em quase todo lugar. No entanto, se ele quiser encontrar um tesouro de verdade, precisa ter uma boa leitura do mercado. Yorha o avisa para tomar cuidado com os mercadores picaretas que tentam passar a perna em novatos, e então, ironicamente, ela mesma cai na lábia de um vendedor de pílulas que a fariam parecer a Sabrina Carpenter. Alec pega a mão dela e a puxa, e o coração de Georgia dispara. Enfim, eles retomam o passeio pelo mercado, e Alec diz que podem deixar Rain ou Kraja fazerem as compras. Yorha não confia neles, porque da última vez que pediu para aqueles dois idiotas fazerem compras, Rain comprou espadas extras para fazer cosplay de Zoro e Kraja comprou um ursão gigante. Ela diz que não dá mais para confiar neles com as compras do grupo, e Alec pensa o mesmo de Yorha, porque ela só comprou doces e pílulas suspeitas. Ele diz que vai cuidar das compras do grupo de agora em diante, e Yorha fica feliz em ouvir isso.
Pouco depois eles avistam um café e Alec sugere que façam uma pausa. Enquanto tomam uma xícara de café, Alec pergunta por que Crusher e Rain parecem tão hostis a Locke, e Yorah diz que é uma longa história. Ela diz que começou antes de Rain conseguir seu artefato, e ele era desleixado e estabanado como sempre. Ele jogava sua arma de qualquer jeito no campo de batalha, mas uma vez fora, cuidava muito bem delas. Alec se lembra disso dos tempos da academia, porque ele se recusava a comprar uma arma nova, pois prezava a antiga. Ela então chega à parte principal, dizendo que 2 anos atrás, eles encontraram um grupo Rank A na masmorra que estava lutando contra um monstro poderoso e decidiram ajudá-los. Coincidentemente, Locke e Well também estavam lá na mesma hora, então todos decidiram trabalhar juntos. Durante a luta, Rain usou seu corpo como escudo para proteger um dos aventureiros, Rank U, do ataque do monstro. E mesmo fingindo estar bem, ele desmaiou no meio do caminho para a saída. Locke e Well ajudaram a carregá-lo, mas mesmo inconsciente, Rain segurava sua lança com força, acertando a cabeça de Locke a cada passo. Enfurecido com isso, Locke jogou a lança fora, dizendo que estava muito estragada e que Rain deveria pegar uma nova. Alec entende tudo agora, e Yorah explica que Rain ficou muito bravo na época. E para piorar, Locke disse para ele parar de ser um cachorrinho chorão, porque armas são feitas para serem descartáveis. Yorah diz que se Locke tivesse ficado de boca fechada, as coisas teriam se resolvido rápido, mas agora ele e Rain não se bicam. Yorah está frustrada com como as coisas só pioram entre eles, mas Alec está mais curioso sobre por que Crusher não gosta de Locke. Yorah responde que Crusher o acha insuportável e sente que ele só arruma encrenca por onde passa. Depois disso, eles retomam as compras, relembrando os tempos da academia, quando tinham que juntar o dinheiro para comprar poções. Justo então, Yorah já avista um acessório raro chamado Fita Élfica que aumenta o poder mágico. Ela realmente quer comprá-lo, mas percebe que está um pouco fora do seu orçamento. Enquanto ela fica sem saber o que fazer, Alec decide comprá-lo para ela sem nem pechinchar, dizendo a Georgia que ela merece o acessório porque a magia dela mantém o grupo na luta. Georgia fica muito feliz em receber a fita, e com isso eles continuam o passeio pela cidade. Eles encerram o tour subindo na Torre do Sino para ver o pôr do sol, e Alec diz que agora se sente realmente ouvir isso de repente deixa Yorah chateada, e ela admite que sentiu que estava se aproveitando da situação de Alec quando o conheceu na capital. Sabendo que ele tinha sido chutado do cargo e do emprego, ela o convidou para o grupo, mas agora sente que não é o lugar certo para ele. Ela diz a Alec que ele pode mudar de ideia se tiver grandes ambições, mas ele responde que isso não importa muito para ele agora. Ele declara que superou o passado e gosta da ideia de se tornar o aventureiro mais forte com seus amigos. Yorah fica muito feliz em ouvir isso e diz a Alec que ele precisa cumprir a promessa agora. Ela ameaça mandar Rain persegui-lo até o fim do mundo se ele fugir, porque sabe que ele tem o hábito de guardar as coisas para si. Alec de repente diz que precisa confessar algo, e Georgia fica toda esperançosa. Ela fecha os olhos e se inclina para um beijo, mas então Alex diz que como perdeu a aposta com Rain, não tem mais permissão para guardar as coisas para si. Georgia fica frustrada e envergonhada com isso, e vira o rosto de Alex para que ele não veja sua face vermelha. Na manhã seguinte, Rain puxa o cobertor de Alec para acordá-lo de supetão, dizendo para ele parar de perder tanto tempo lendo coisas complicadas. Alec diz que está tentando descobrir algo, e Rain responde que a única coisa que ele precisa descobrir é a rotina dele. Ele ordena que Alec se apronte rápido, porque aventureiros devem começar o dia cedo. Assim que Alec fica pronto, ele diz a Rain que devem começar o dia do jeito de sempre, e fica super animado com isso. A rotina matinal deles envolve um duelo de brincadeira com espadas de madeira, e as garotas não são muito fãs da energia excessiva deles, né? De manhã, Alec comenta que precisa compensar os 4 anos sem muita luta para alcançar Rain e os outros, mas ele consegue acompanhar Rain sem grandes problemas, e o duelo de treino só termina quando a espada dele se estilhaça. Ele diz que estava confiante na vitória hoje, e Rain responde que nem em 100 anos ele deveria sonhar em vencê-lo. Rain o desafia para uma revanche, agora usando seus artefatos, mas Yorah os impede antes que pudessem começar a brigar de novo. Nisso, Locke chega perguntando se precisam da ajuda de um aventureiro rank esse no treino matinal. Ninguém quer papo com o chato, então eles começam a se afastar. Mas Locke pergunta se é assim que tratam quem acabou de dar a eles uma recomendação rank esse. Todos voltam na hora e Yorah pede para Locke mostrar o cartão rank esse. Ele fica de gracinha com ela, então diz que só vai entregar se Rain pedir desculpas por ser um mala com ele o tempo todo. Locke fica frustrado ao ouvir isso. Mas bem nessa hora, Well e Krista chegam. Krista dá um cascudo em Locke por ser um estorvo, e então diz a Yorah que vieram entregar o cartão rank esse em nome do mestre da guilda. Well diz a Yorah que, com a recomendação deles e a aprovação do mestre da guilda, o grupo dela foi promovido a rank esse. Yorah pula de alegria ao ouvir isso. E então Krista diz a Alec que, como um grupo rank esse, agora podem acessar masmorras arcana, que são ainda mais difíceis que o 64º andar das masmorras comuns. Alec fica chocado com a notícia, e Krista e Well dizem para ele procurá-lo se precisar de ajuda, pois ainda não o recompensaram totalmente por tê-lo salvado.
Locke decide usar o bom humor para se enturmar com as garotas e convidá-las para almoçar, mas elas o empurram antes de dizer aos rapazes que Locke quer pagar o almoço para todo mundo. Alec e Rain topam a ideia porque estão famintos, e Locke volta atrás na palavra pois não quer alimentá-los. No entanto, Alec e Rain estão no clima de comer de graça hoje, e o arrastam para o banquete. Logo, chegam a um restaurante e começam a se esbaldar, e Alec começa a falar sobre como agora são realmente um grupo rank esse. Rain diz que se ele começar com essa bobagem de autodepreciação, de não ser digno do grupo, vai levar uma surra ali mesmo. Alec diz que não é nada disso e que deveriam voltar a curtir a festa. Ele pede aos garçons para trazerem a bebida mais cara que tiverem, e Locke já começa a chorar. A festa termina tarde da noite, e Yorha desmaiou depois de beber um pouco, pois não aguenta muito álcool. Alec diz que ela deve estar muito feliz pela promoção a Rank S, e Krista lhe diz que não foi só por isso que ela exagerou na festa. Ela afirma que Yorha estava feliz porque Alec os escolheu em vez do rei. Alec responde que já superaram isso, mas Rain diz que ainda tem algumas coisas a dizer. Ele está bravo porque Alec resolveu o problema sem avisá-lo da última vez, pois queria quebrar cada osso do corpo do príncipe por tentar levá-lo embora. Nisso, a recepcionista da guilda chega correndo e diz a Krista que precisam da ajuda dela para curar algumas pessoas. Krista segue para dentro e começa a tratar os feridos, e a recepcionista a agradece. Explicando que tem muitos feridos internados agora, Krista pergunta se eles se machucaram num ataque de monstros, e a recepcionista diz que não foram feridos por monstros, mas sim por outras pessoas. Krista fica chocada com isso e a recepcionista fala sobre a Guilda das Sombras, um grupo de criminosos que ataca aventureiros. Ela fica pasma ao ouvir isso, e bem nessa hora, o mestre da guilda a chama para outra sala para tratar um paciente em estado crítico. Ele revela que a garota é Olivia, do grupo sem nome, e que ela estava sozinha quando a Guilda das Sombras a atacou. Ele deixa a Krista tratar Olivia e ela descobre que a garota foi golpeada por todo o corpo. Ela percebe que vai dar um trabalhão para curá-la, mas assim que está prestes a começar, Olivia agarra a mão dela e pergunta onde está. Krista responde que estão no escritório do mestre da guilda e diz a Olivia que ela foi atacada pela Guilda das Sombras. Olivia de repente deixa a raiva explodir ao ouvir isso e começa a xingar o traidor que causou tudo. Ela diz a Krista para curá-la rápido para que possa caçar o traidor, mas Krista se recusa, pois não pode deixar uma pessoa ferida se mover tão cedo depois de ser curada. Olivia agarra a camisa dela, tentando convencê-la de qualquer jeito, mas imediatamente perde a consciência e Krista começa a limpar os ferimentos antes de curá-la. Krista já ouviu o nome de Olivia, pois ela é uma famosa espadachim, e se pergunta quem poderia tê-la ferido tão gravemente. Ela então começa a curá-la, e quando a manhã chega, ela está dormindo ao lado da cama. Por outro lado, Alec está aprendendo mais sobre a masmorra arcana na biblioteca quando um garoto o chama pelo nome. Alec pergunta se eles se conhecem, e o garoto chamado Luo responde que está com muita fome e que uma boa sobremesa o fará falar rapidinho. Alec deixa a curiosidade guiá-lo e oferece algumas sobremesas ao garoto antes que ele revele ser membro do grupo Rank S sem nome. Alec quase engasga com o café ao ouvir isso e pergunta a Luo o que ele quer com ele então. O garoto diz que ouviu muito sobre ele, e é por isso. Ele veio convidá-lo para se juntar à equipe deles numa incursão à masmorra. Na manhã seguinte, Krista decide visitar Olivia mais uma vez para ver como ela está, mas mesmo de fora, ela podia ouvir alguém contando em ritmo. Ela empurra a porta e vê Olivia sentada na cama com uma espada de madeira nas mãos, praticando seus golpes repetidamente, mesmo estando ferida. Enquanto isso, o mestre da guilda está simplesmente sentado, observando-a com uma expressão exausta. Krista imediatamente diz a Olivia para largar a arma, pois ela vai acabar abrindo os ferimentos de novo, e então se vira para o mestre da guilda, repreendendo-o por apenas sentar e assistir em vez de impedi-la. O mestre da guilda diz que tentou impedi-la, mas ela não ouviu de jeito nenhum, e ele acha que só ela pode lidar com uma teimosa como Olivia. Olivia de repente a chama rudemente, dizendo que as pernas dela ainda não funcionam, e que Krista deveria fazer o trabalho dela e curar as pernas rápido para que ela pudesse voltar ao trabalho inacabado. O mestre da guilda se vira para Olivia e diz para ela parar de enrolar e contar quem exatamente a atacou. Mas Olivia se recusa firmemente, afirmando que não importa quantas vezes o mestre da guilda pergunte, a resposta será a mesma. Krista decide intervir e manda o mestre da guilda ir embora, pois precisa cuidar dos ferimentos de Olivia agora. Com isso, ela o expulsa da sala e volta para Olivia, verificando as ataduras e colocando algumas novas nas pernas dela para garantir que os ferimentos não infeccionem e cicatrizem direito. Olivia olha e pergunta se ela não está interessada em saber quem a atacou, como todos os outros. Mas Krista se lembra da agitação que viu nos olhos dela na noite passada, quando ela gritou sobre como foi traída por alguém em quem confiava. Ela responde que não se importa muito com os assuntos dos outros e cuida da própria vida. Isso parece acalmar Olivia um pouco, que imediatamente se curva diante dela e pede perdão pela forma como tem falado e a tratado desde a noite passada. Ela afirma que seus ferimentos e problemas a deixaram fraca, e ela começou a agir como uma pirralha sem motivo, mesmo Krista tendo ajudado a salvar sua vida.
Krista sorri e simplesmente se aproxima, beijando a testa dela, o que surpreende Olivia, que recua até a parede dizendo que não é desse tipo. Mas Krista afirma que é apenas uma técnica de magia calmante que deve relaxá-la em breve. Olivia de repente sente o calor na testa, o que a lembra do beijo que recebia da mãe quando criança. Ela logo relaxa e pede a Krista algo quente para beber, então Krista serve um chá. Antes de sair para pegar uns lanches no campo de treinamento, Alec conta a Rain e Yorha sobre seu encontro com Lu, do grupo Sem Nome, e fala sobre a incursão proposta na masmorra labirinto. Rain sorri, afirmando que Alec deve ter caído no charme dele, já que às vezes até ele mesmo se pergunta se é totalmente hétero. Rain também diz a Alec que Lu é um elfo e é mais velho que todos eles juntos. Isso realmente surpreende Alec, que não fazia ideia de que elfos podiam viver tanto, especialmente parecendo tão jovens. Alec ainda lhes diz que, segundo Lu, o grupo deles está prestes a ir para o último andar da masmorra labirinto. Mas devido a algumas complicações, eles estarão ocupados em outro lugar, então querem que Alec e sua equipe lidem com a masmorra e derrotem rapidamente o chefe final, recuperando o cristal do núcleo da masmorra. Alec fica surpreso, pois derrotar o último andar de uma masmorra significa muito dinheiro e fama, e pergunta a Lu o que é tão importante para eles abandonarem a caçada no meio do caminho. Lu responde que eles devem uma retribuição à Guilda das Sombras, já que ousaram atacar Olivia, uma espadachim rank esse do grupo deles, e não podem deixar isso passar tão fácil. Com isso, Lu entrega a Alec o cristal do núcleo do último andar que seu grupo limpou e diz para ele aceitar como um sinal de boa vontade. Rain diz para ele esperar um pouco, pois isso não faz o menor sentido. Lu e seu grupo estão os enviando diretamente para o penúltimo andar e até lhes deram o cristal do núcleo da masmorra. Além disso, eles também vão lidar com a Guilda das Sombras. Isso parece bom demais para ser verdade, e Rain não confia muito. Yorha, no entanto, pensa diferente, pois afirma que Lu pode parecer um esquisitão, mas é a única pessoa que mantém todo o grupo sob controle e funcionando na sua melhor capacidade. Rain não se importa muito em pensar demais, e decide simplesmente seguir o fluxo e lidar com os problemas conforme surgirem. Ele diz a Alec que Krista deve ter terminado de tratar Olivia, então eles deveriam buscá-la e ir para a masmorra labirinto. Com isso, eles partem para a vala hospitalar, mas pouco antes de entrarem no portão principal, uma das recepcionistas sai correndo e acaba esbarrando neles. Ela parece sem fôlego e afirma que estava procurando por eles, pois algo parece estar errado com Krista. Alec e os outros correm imediatamente e encontram Krista drogada, mal conseguindo se manter de pé, enquanto cambaleia pelo corredor. Alec a segura antes que ela caia, e ela explica que foi drogada por Olivia, que correu para a masmorra, a fim de se vingar da pessoa que a atacou. Rain a olha com aborrecimento, afirmando que Krista era boa demais para aquela mulher rude, e que deveria tê-la deixado com dor por alguns dias. Krista o fuzila com o olhar dizendo que ela estava ferida, e se lutar agora não vai sobreviver. Rain não se importa muito com isso, afirmando que Olivia é uma aventureira rank, esse que deveria ser capaz de se cuidar sozinha. Eles não são obrigados a correr atrás dela toda vez que ela toma uma decisão impulsiva. Krista decide parar de discutir, pois afirma que a única razão pela qual Olivia correu para as masmorras é porque Krista curou as pernas dela. Então a culpa é dela e ela vai salvá-la, mesmo que tenha que fazer isso sozinha. Alec e os outros, no entanto, obviamente não vão deixá-la fazer isso e se preparam para entrar nas masmorras, enquanto Rain afirma que eles já iriam para lá para limpar o nível final. Então, isso seria apenas um pequeno desvio. Com isso, eles logo chegam à entrada da masmorra, que parece impressionante e confusa. Yorha explica a Alec que a masmorra está cheia de teletransportadores, que podem facilmente levá-los na direção errada, pois muitos aventureiros se perdem nas cavernas labirínticas para nunca mais serem vistos. Antes que pudessem entrar, no entanto, eles levam um susto de Belle, de Hatromo, que imediatamente se aproxima sorrateiramente de Alec, afirmando que a masmorra é um lugar assustador para se perder e que Alec deveria segurar as mãos dela o tempo todo. Ela afirma que Lu a enviou para acompanhá-los, pois ouviu que Olivia fugiu para as masmorras sozinha. Além disso, Belle afirma que queria ver o cajado grosso e duro de Alec novamente, lançando feitiços mágicos enormes. Yorha não gosta que ninguém toque no homem dela. Ela empurra Belle para o lado, afirmando que o grupo deles não é como o Sem Nome, e eles realmente se importam com a dinâmica da equipe, então só os 4 se dariam melhor para limpar as masmorras. Alec fica um pouco confuso com essa afirmação, mas ela explica que o Sem Nome é tecnicamente um grupo, mas todos lutam como aventureiros solo, cada um no seu ritmo. Rain afirma que foi só porque Lu conseguiu convencê-los a trabalhar em grupo que eles formaram um, caso contrário, teriam continuado como lutadores solo. Belle também intervém, afirmando que eles só se juntam quando precisam limpar uma masmorra, mas fora isso, agem como se nem se conhecessem. Rain comenta que uma mulher rude como Olivia não consegue ser amiga de ninguém mesmo, mas Belle diz que ele está enganado.
Segundo ela, Olivia pode parecer uma chata, mas por dentro é uma verdadeira doçura, com um coração mole. Ela se lembra da época em que ficava por perto, observando-a treinar, pedindo dicas constantemente, já que ela era a melhor espadachim da região. Yoha interrompe a história, querendo de alguma forma afastar Belle de Alec, e diz pra ela voltar correndo para o mestre da guilda e avisar que o grupo deles está indo para a masmorra. Belle é meio tonta e concorda, mas antes de sair, pede a Alec para garantir que Olivia esteja segura e trazê-la de volta da masmorra. Com isso, Rain joga uma pulseira da amizade para Alec e logo eles se animam antes de entrar na masmorra. Logo após entrar, Krista começa a colocar círculos mágicos de teletransporte caso se separem, pois vão lidar com muitas armadilhas pelo caminho. Rain começa a caçoar dela por estar tão calma agora, mesmo tendo chorado como um bebê por Olivia momentos atrás. Isso irrita Krista, que o acerta com um chute voador no rosto, derrubando-o no chão, onde ele acaba ativando uma armadilha de círculo mágico. Alec imediatamente tenta arrastá-lo para fora, mas no caminho ele mesmo pisa numa armadilha, e ambos são teletransportados para lugares diferentes. Alec imediatamente se vê entre vários monstros suínos que começam a atacá-lo. Alec não perde tempo e começa a lançar sua magia de raio para todo lado, derrubando os monstros como moscas. De repente, uma flecha destrói um monstro que o estava espreitando por trás, e ele olha para cima para encontrar Krista numa saliência com seu arco pronto. Logo eles destroem todos os monstros da sala, e Alec pergunta como ela o encontrou. Krista afirma que sabia que havia grande chance de se separarem no caminho, mas não esperava que se separassem antes mesmo de começar a aventura. Ela aponta para a pulseira da amizade de Alec, afirmando que é um dispositivo mágico especial, que conecta os dois. Então, onde quer que um deles seja teletransportado, o outro não estaria muito longe. Ela afirma que Yoha e Rain têm uma parecida, e que eles estariam bem. Com isso, eles começam a seguir caminho pelas cavernas de cheiro desagradável, onde logo são emboscados por ainda mais monstros. Mas Alec e Krista dão cabo deles rapidamente, matando todos com sua esgrima impecável. Eles continuam andando pelas cavernas sinuosas quando Alec de repente para, afirmando que Olivia deve estar por perto, pois avista a atadura ensanguentada dela no chão. Enquanto isso, Yoha e Rain estão fugindo de uma horda de monstros depois de abrirem uma porta de aparência suspeita que era obviamente uma armadilha. Rain afirma que a porta parecia muito interessante, então claro, ele precisava abri-la uma vez. Yoha sabe que discutir com ele é inútil, então usa sua magia de terra e cria uma parede onde eles ficam, e diz a Rain para matar o líder dos monstros. Sem nem pensar, Rain pula no meio dos monstros e com a magia de suporte de Yoha, ele consegue disparar por entre todos os monstros, jogando-os para a esquerda e para a direita antes de ir direto para o líder, que Rain decapita com um único golpe de sua lança. No momento em que o líder deles morreu, os monstros surtam e começam a correr em todas as direções para salvar suas vidas. Yoha pula e dá um tapinha nas costas de Rain, afirmando que ele fez um trabalho excelente, e com isso eles continuam sua aventura. De volta a outra caverna, Alec e Krista correm a toda velocidade para tentar alcançar Olivia, e logo a encontram sentada perto de uma entrada, tentando cuidar dos ferimentos novamente. Ela parece ainda mais machucada e surrada, mas finge que está completamente bem, dizendo a Krista para curá-la. Krista se recusa, afirmando que está ali para levá-la de volta, e se a curar, Olivia simplesmente fugirá novamente. Olivia se vira para Alec e pergunta se ele conhece alguma magia de cura que possa usar nela, mas Alec se recusa, afirmando que só conhece magia ofensiva. Ele então se senta perto dela, afirmando que Krista só quer ter certeza de que ela está segura, pois estava surtando o tempo todo enquanto a procuravam. Isso parece amolecer Olivia, que se vira para Krista dizendo para ela não confiar nas pessoas tão facilmente, pois ela já a enganou uma vez antes. Com isso, ela se levanta dizendo que se eles não querem curá-la, tudo bem, mas é melhor não ficarem no caminho dela. Krista não está pronta para desistir tão fácil, porém, e diz a Alec para bloquear o caminho dela. Alec faz o que lhe é instruído, enquanto Krista pergunta a Olivia o que exatamente ela espera conseguir aqui. Ela pergunta se ela está atrás da Guilda das Sombras, mas Olivia zomba disso, afirmando que gente como a Guilda das Sombras nem conseguiria tocar num fio de cabelo dela. Ela está atrás de uma vingança pessoal, pois foi traída pelo professor que a ensinou tudo e que deixou a mãe dela morrer. Com isso, ela avança para uma armadilha de teletransporte, dizendo a Alec e Krista para voltarem. Ambos pulam no círculo que os transporta para uma área diferente, onde se encontram no meio do ninho de monstros, cercados por criaturas enormes por todos os lados. Alec imediatamente percebe que isso pode ser realmente problemático e amaldiçoa sua má sorte antes de sacrar a espada e avançar para o ataque. Olivia também tenta sacar a espada para lutar, mas Krista manda esperar e usa sua magia para curar a mulher estúpida e irracional, enquanto diz para ela conservar o máximo de energia possível, pois criar um círculo mágico de teletransporte leva muito tempo, e Alec não conseguiria lidar com todos os monstros sozinho. Aquilo foi papo furado demais para Olivia, que não se importa com conversas fiadas. Ela imediatamente saca a espada e pula de cabeça na batalha, ajudando Alec com uma morte, enquanto diz a ele que deveriam trabalhar juntos e sair daquele inferno.
Krista rapidamente começa a usar sua magia para criar círculos de teletransporte, enquanto Alec abre caminho através de qualquer monstro menor que tente atrapalhá-lo. Seus olhos logo se fixam num Hobgoblin enorme, que balança seu porrete em Alec, por pouco não o atingindo. Enquanto Alec desvia do ataque e pula atrás dele, golpeando o monstro nas costas, ele percebe que o monstro é grande demais para ele lidar sozinho, pois não consegue alcançar nenhum de seus pontos fracos. O monstro ataca de novo, e ele mal consegue rolar para fora do alcance, percebendo a seriedade da situação e o quão perto esteve da morte. Mas antes que os monstros pudessem acabar com a vida dele, Olivia salta, e com uma facilidade incrível, decepa as cabeças de não um, mas 2 Hobgoblins, chocando até mesmo o superpoderoso Alec. Ela guarda a espada e diz a Alec que ele não praticou o suficiente, pois se fosse um verdadeiro espadachim Rank S, monstros como esses jamais o pegariam desprevenido. Enquanto isso, Crazy continua a trabalhar em seu círculo mágico e chama Alec, avisando para ele se preparar, pois ela está quase terminando. Mas, para a surpresa dela, no momento em que estava prestes a ser concluído, o círculo mágico se estilhaça completamente, tipo meus sonhos e esperanças. Confusa, ela tenta criar outro círculo, mas Alec a impede, dizendo para não desperdiçar energia, pois este andar deve ter um campo anti-magia. Isso significa que estão por conta própria e precisam lutar para sair dali sem usar nenhum tipo de magia. Olivia e Alec ficam de costas um para o outro novamente, e Olivia diz que ele precisa melhorar muito se quiserem ter a menor chance de escapar vivos deste andar. Com isso, ela avança imediatamente, decapitando o monstro mais próximo antes de se virar e dar conta do outro com um único golpe rápido. Arrow a admira, pois nunca viu uma lutadora tão silenciosa e precisa em sua vida. Ela é o oposto completo de Rain, que luta com puro instinto e energia, sem usar uma única célula cerebral. Ele finalmente entende que, para ser um espadachim Rank S, precisará ser tão afiado e calculista quanto ela. Sem desperdiçar energia com movimentos inúteis e sendo o mais eficiente possível, ele tenta imitar um dos ataques dela e corta o monstro que tentou atacá-lo, partindo-o ao meio. Olivia percebe isso e sorri para ele, dizendo que ele não é tão ruim assim, especialmente se consegue melhorar os ataques no meio da luta. Logo, ambos explodem numa saraivada de golpes de espada, lidando com uma onda contínua de monstros, um após o outro. Mas embora Alec seja um dos melhores espadachins dali, Olivia diz que ele tem muito talento, mas ainda não dominou a arma, o que significa que não está usando todo o seu poder. Ela o aconselha a não tentar dominar os oponentes com pura força bruta, tratando a arma como uma ferramenta em vez de uma extensão do próprio corpo. Praja continua tentando localizar o campo anti-magia, mas está demorando demais. E tanto Alec quanto Olivia estão ficando exaustos com a luta constante. Olivia diz a Alec que não podem continuar enfrentando as hordas intermináveis de monstros, pois mais cedo ou mais tarde eles vão escorregar, e isso significa que nenhum deles sobreviverá. Alec elabora um plano e diz a Olivia que pode distrair os monstros e mantê-los afastados, enquanto ela procura o campo anti-magia e o destrói para que possam sair logo daqui, o mais rápido possível. Olivia concorda com o plano e imediatamente chama Kreja, perguntando se ela tem uma ideia geral de qual direção o campo anti-magia pode estar. Kreja conseguiu reduzir a busca a uma única direção e aponta para Olivia, mas afirma que ela jamais conseguirá chegar lá, pois há monstros demais no caminho. Olivia manda ela guardar os comentários para si e avança de forma imprudente, derrubando monstros enormes pelo caminho com golpes de espada únicos, fazendo parecer fácil. Ela continua a fatiar monstros para todos os lados, enquanto Alec decide fazer a parte dele e grita com os monstros para desviar a atenção deles de Olivia. Ele começa a correr na direção oposta, e os monstros sem cérebro também começam a persegui-lo. Antes que pudesse pensar, porém, Kreja o chama, avisando que um dos monstros voadores está se aproximando perigosamente. Graças ao aviso, Alec consegue se virar a tempo e aparar o ataque do monstro, bloqueando-o por enquanto. O monstro, no entanto, se mostra incrivelmente forte, mas Alec cerra os dentes e usa toda a sua força para empurrar a fera para trás. O monstro, porém, ainda não terminou e simplesmente mergulha para outra rodada, enquanto um monstro diferente ataca Alec, forçando-o a uma situação complicada. Alec consegue escapar da enrascada, cortando a cabeça do primeiro monstro antes de correr na direção de um dos Hobgoblins maiores. O monstro pássaro idiota o segue cegamente, determinado a destruir Alec. Mas ele usa isso a seu favor e consegue guiar o pássaro até o Hobgoblin, esperando que matasse os dois. No entanto, quando a poeira baixa, ele vê o pássaro ainda vivo, voando no ar com a cabeça do Hobgoblin morto agarrada entre suas garras. Alec percebe que lutar contra esse pássaro não será tarefa fácil, mas se prepara para um duelo o mais longo possível, dando a Olivia o tempo necessário para encontrar o campo anti-magia. Olivia continua a fatiar os monstros um após o outro, quando finalmente avista um monstro mago usando um artefato especial, que está fazendo o campo anti-magia entrar. Ela continua a dizimar qualquer monstro que apareça em seu caminho, e finalmente alcança o xamã, que nem tem tempo de reagir, pois a lâmina de Olivia o apunhala pelas costas, e ela destrói o artefato mágico com suas botas. Ela imediatamente chama Kraja,
que rapidamente começa a canalizar a magia de teletransporte novamente. Pouco depois, ela está pronta e diz a Alec que ele precisa trazer a bunda dele pra cá o mais rápido possível, pois eles estão de saída. Alec decide sacar sua varinha mágica, agora pronto para lançar uns feitiços poderosos, e usa sua magia de raio nos monstros à sua frente, obliterando-os completamente. Com isso, ele alcança o círculo mágico, enquanto Olivia continua a lutar contra os monstros que bloqueiam seu caminho. Alec percebe que ela precisa de ajuda e rapidamente usa sua magia de bola de fogo para matar os monstros que bloqueavam o caminho dela, abrindo uma passagem clara pela qual ela corre rapidamente para alcançar o círculo mágico, escapando daquele inferno. Quando abrem os olhos, se encontram numa área aberta, seguros por enquanto. Aliviada, Olivia se vira para Alec e pergunta por que ele não disse a ela que era um mago e não um espadachim. Alec afirma que pensou que ela sabia, mas Olivia o repreende, pois nenhum mago que ela já viu correria para uma horda de monstros com uma espada na mão. Ele a ajuda a se levantar do chão e Olivia o agradece por tê-la ajudado, pois não teria sobrevivido àquele andar se estivesse sozinha. Raja, no entanto, não está muito feliz, pois afirma que a magia de cura não é perfeita, e só o tempo pode curar as feridas de verdade. Ela diz que se Olivia continuar a lutar, os ferimentos reabrirão em breve, e ela ficaria em pior estado do que quando foi curada. Olivia finalmente revela por que matar esse traidor é tão importante para ela, explicando que ele foi a razão da morte de sua mãe. Ela afirma que quando a mãe morreu durante uma aventura, o homem chamado Mel a encontrou e se tornou seu mestre, ensinando-lhe tudo o que sabe sobre esgrima. Ela confiava nele e o considerava como um pai após a morte da mãe, pronta para obedecer a todos os seus comandos até o dia em que ele lhe contou a verdade. Eles estavam numa masmorra que ela acabara de limpar quando Mel sacou sua espada e a feriu mortalmente. E enquanto ela jazia ali, sangrando no chão, ele lhe contou a verdade sobre como ele foi quem matou sua mãe. Ela não conseguia acreditar que estava admirando justamente o cara que arruinou sua infância e tirou sua mãe dela. Ela mostra a cicatriz que ele lhe deu, afirmando que precisa encontrá-lo e acertar as contas, pois essa é a única forma de viver sua vida. Para sua surpresa, Alec coloca o casaco sobre ela e promete ajudá-la a lutar contra Mel, o mestre da lâmina. E até Kraja a cura novamente, dizendo que a curará quantas vezes for preciso. Enquanto isso, de volta aos andares superiores, Rain e Yorha vagam sem rumo pelos túneis quando de repente ouvem um grupo de pessoas vindo de um deles. Esses membros acabam sendo da Guilda das Sombras, que tem atacado os aventureiros na caverna. O cara que liderava o grupo ri deles e diz para se prepararem para encontrar o Criador, mas Rain dá cabo de todos rapidamente, enquanto Yorha os amarra completamente. Rain pergunta ao Coringa de dentes afiados como ele conseguiu derrotar alguém como Olivia, já que ele não é nem 1% tão forte quanto ela. O Coringa simplesmente ri, afirmando que Mel, o mestre da lâmina, a derrotou sozinho em combate singular. Essa é uma notícia preocupante, e Rain decide que eles devem encontrar Kraja e Alec e voltar para a guilda com os membros da Guilda das Sombras primeiro, para então decidir como lidar com esse tal de Mel. Georgia concorda, mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, o Coringa ativa um núcleo de masmorra, o que faz o chão abaixo deles explodir, matando seus próprios amigos enquanto Georgia é nocauteada pela explosão. Rain tenta alcançá-la, mas o Coringa consegue agarrá-la antes e foge com ela, enquanto Rain o segue furioso. Alec e os outros ouvem a explosão e a seguem imediatamente, apenas para encontrar um enorme buraco no chão da masmorra. Olivia avista algo e rapidamente desce antes de jogar de volta para Alec. Ele logo percebe que era o chapéu que pertencia a Yorja. Enquanto isso, Yorja finalmente acorda e se vê diante de um cara encapuzado que parece ser o líder da Guilda das Sombras. Ele afirma conhecê-la bem, o que a confunde, e ela pergunta: "Quem diabos é você?" O homem encapuzado agarra o rosto dela, dizendo que ela logo saberá o que acontece com pirralhas que falam muito grosso. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, porém, uma voz por trás o detém. Dorra imediatamente percebe que o homem alto com 2 espadas deve ser o mestre da lâmina Mel. Mas antes que pudesse pensar em algo, Rain desce do buraco acima deles e apunhala o Coringa pelas costas, antes de correr em direção ao homem encapuzado para acabar com ele. Para sua surpresa, ele saca uma espada de mana e consegue bloquear o ataque. Enquanto o Coringa se esforça para se levantar, ele nota a pulseira mágica que Georgia e Rain usavam, e rapidamente remove a pulseira dela para que não possa mais ser rastreada. Georgia tenta resistir, mas o Coringa a soca no estômago, nocauteando-a mais uma vez, antes de fugir com ela ao lado do mestre da lâmina. Rain começa a espumar de raiva e promete matá-lo da forma mais dolorosa possível. Mas antes disso, ele tem o cara encapuzado para resolver primeiro. Eles se envolvem numa saraivada de golpes de espada, mas Rain percebe que precisa acabar com isso rápido. Ele recorre à força bruta e quebra a espada em 2 pedaços antes de esfaquear o homem no estômago. O homem encapuzado cai no chão e Rain estava pronto para ir atrás de Georgia. Mas para sua surpresa, o homem não morre e se levanta novamente, entoando alguns feitiços que trazem todo o sangue de volta para ele, criando uma nova espada, enquanto diz a Rain que agora é a hora dele morrer e que não há nada neste mundo que possa salvá-lo.
Rain percebe que esse homem pode ser problemático, pois nunca viu magia como essa antes. Ele conheceu curandeiros que usavam magia de cura para ajudar um companheiro, mas essa pessoa parece estar usando algo muito mais sombrio e perigoso. Ele decide não lhe dar tempo e parte direto para a ofensiva. Ele avança contra o homem de manto vermelho e o atinge com sua lança antes de chutá-lo para trás. Sangue jorra da boca do homem, mas Rain não o deixa descansar e empurra sua lança através do peito do homem, esperando que ele morra desta vez. Mas para sua surpresa, o mago simplesmente ri e se levanta novamente. Ele lentamente começa a tirar a lança do peito, afirmando que já enfrentou muitos idiotas como Rain antes e sabe o quão teimosos eles são. Então ele decide se apresentar. O homem afirma que seu nome é Glória, o mago de sangue, e não importa quantas vezes Rain tente matá-lo, ele não morrerá. Mesmo que sua cabeça seja decepada do corpo, isso não importaria para ele, e ele continuaria voltando. Nesse instante, o sangue de Glória começa a brilhar e sobe pela mão dele antes de se transformar numa lâmina. Rain fica chocado enquanto Glória ri, afirmando que quanto mais ele se machuca, mais forte fica. Então apenas balançar aquela lança estúpida não seria o suficiente para derrotá-lo. Com isso, Glória desce sua espada com toda a força, quase atingindo Rain, que mal consegue desviar, mas fica chocado com a velocidade e a potência do ataque. Glória aproveita essa distração momentânea e corta Rain pelo corpo, causando vários ferimentos. Rain recua e desvia do próximo ataque, mas até ele sabe que não pode continuar lutando assim e precisa encontrar uma forma de contornar essa técnica mágica irritante. Antes que pudesse formular um plano, porém, o Mago de Sangue usa sua magia para criar um longo chicote feito de sangue e o usa para estapear Rain no rosto. Antes que pudesse sequer recuperar o equilíbrio, Glória consegue enrolar o chicote nas pernas dele e o puxa para o ar antes de esmagá-lo no chão com uma força incrível. A lança de Rain voa de suas mãos enquanto ele permanece no chão, incapaz de se mover ou respirar direito. Perguntando-se se este é o fim, Glória ri da condição dele, questionando se era só isso que Rain era capaz de fazer, afirmando que ele não passava de um saco de pancadas que ele poderia usar para liberar sua frustração acumulada. Com isso, ele começa a rir como um maníaco, e diz a Rain para se preparar para dar adeus ao mundo. Mas, nesse exato momento, Rain consegue encontrar cada último pingo de força que lhe restava, e se levanta novamente. Ele manda Glória calar a boca feia, pois é ele quem vai morrer hoje. Glória olha para o estado acabado de Rain e gargalha, enquanto Rain se lembra de Alec dizendo para ele largar a arma às vezes. Rain decide finalmente usar esse conselho e chama sua lança, que imediatamente começa a flutuar e dispara direto em Glória, que desvia afirmando que Rain não pode esperar que ele caia em truques assim. Mas a distração momentânea foi suficiente para Rain, que encurtou a distância e o socou direto no rosto, derrubando-o no chão. Ele se lembra do dia em que decidiu ter um duelo contra Alec pela primeira vez. Alec era um mago, mas queria lutar contra Rain numa batalha 1 contra 1, sem usar magia alguma. Rain o chamou de idiota por pensar que seria capaz de derrotá-lo, mas Alec sempre foi bom em tudo o que se propunha a fazer. Alec sacou sua espada de mana, e ambos começam a se chocar numa saraivada de golpes de espada e estocadas de lança. Rain ficou chocado com o quão capaz Alec era como espadachim, e às vezes era empurrado para trás por ele. Mas Rain também não era do tipo que recuava facilmente, então ele se esforçou o dobro. A briga continuou intensa. Em um momento, quando Rain levantou o braço para acertar Alec, a lança voou da mão dele e ficou presa na parede. Tanto ele quanto Alec ficaram surpresos com aquilo, tipo, ué? Mas Rain se recuperou rapidinho e decidiu usar os punhos para responder à espada de Alec, pegando-o de surpresa. Antes que pudessem decidir o vencedor, a luta foi interrompida pelo professor, que, furioso, deu uma bronca nos dois e os mandou para detenção no jardim, para arrancar todas as ervas daninhas. Depois de passar a tarde inteira arrancando mato, Alec e Rain sentaram para ver o pôr do sol. Ali, Alec disse que Rain era incrível em se recuperar de qualquer situação e admitiu que foi pego totalmente de surpresa, e que com certeza teria perdido para ele se o professor não tivesse metido o bedelho. Rain sorri, voltando à realidade, e vê Glória se levantar. Decidindo não dar tempo para ele se recuperar, Rain avança de novo e tenta acertar um gancho de direita. Mas Glória forma uma guarda cruzada e se protege. Rain continua a golpear a defesa dele, desferindo um golpe atrás do outro, cada um mais forte que o anterior, até que a guarda de Glória finalmente cede. Rain acerta 2 ganchos rápidos no rosto dele, antes de um uppercut que o joga direto na parede. Rain grita para ele levantar de novo, como se ficasse mais forte quanto mais o esfaqueasse. Então, em vez de esfaquear, ele vai socá-los até que estejam quase mortos e sem conseguir se mover. Para sua surpresa, Glória se levanta mais uma vez, e em vez de atacar Rain, ele tira 2 adagas de sangue dos braços e as usa para se cortar no estômago. O sangue jorrando do corpo o abastece com mais energia, e ele cria um enorme círculo mágico acima de si, que lentamente se transforma num tornado pronto para engolir Rain por inteiro. Rain percebe que não pode fazer nada contra aquilo e aceita seu destino. Mas, para sua surpresa, Alec pula no meio e usa sua magia de reflexão para refletir completamente o ataque inteiro de volta para o sanguinário. Rain agradece a ajuda de Alec, dizendo que estaria frito se ele não tivesse intervindo no momento perfeito. Antes que pudessem conversar mais, Glória emerge das chamas ardentes, ferido, mas ainda vivo.
Olivia percebe na hora que esse homem é um mago de sangue, o que pode ser problemático, mas diz que vai tentar lidar com ele rapidinho. Rain se vira para Alec e conta que não conseguiu salvar Yorha, e que ela foi levada pelo mestre da lâmina e um moleque bem na frente dos olhos dele. Esha fica confusa e pergunta o que diabos a Guilda das Sombras poderia querer de Yorha, mas Rain afirma que eles com certeza sabiam quem ela era, já que o moleque sabia o nome dela. Ele diz a Alec e aos outros para irem atrás de Yorha enquanto ele lida com esse mago de sangue, mas Kradia manda ele calar a boca e usa sua magia de cura para aliviar a dor dele. Enquanto isso, o mago de sangue os ataca furiosamente com sua magia, mas Alec consegue refletir os ataques mais uma vez, criando distração suficiente para Kradia e Olivia passarem pelo mago de sangue e irem atrás de Yorha. Gloria sorri da artimanha deles e diz para Alec parar de usar seu feitiço de reflexão irritante. Mas Alec retruca, mandando ele parar de usar a magia dele então e lutar como homem. Olivia também joga a lança de Rain de volta para ele. Então agora Gloria está em desvantagem real contra os dois amigos. Antes mesmo que pudessem lutar, Gloria cai no chão, mostrando o quão ferido ele está, enquanto Rain ri. Afirmando que a magia dele não é nada contra Alec, que poderia derrotá-lo de olhos fechados, Gloria o encara com raiva nos olhos e tira as ataduras dos braços, revelando um monte de símbolos no corpo. Ele usa um feitiço mágico e liberta a magia dele, que o transforma num ser monstruoso, enquanto seu corpo fica rasgado de músculos e presas crescem da boca. Com uma aura mágica vermelha ao redor, ele avança em Rain, e antes que pudessem reagir, o agarra com as mandíbulas, mordendo forte o pescoço dele. Alec percebe rapidinho o que está acontecendo e usa sua magia de raio para afastar o mago de sangue, mas o estrago já está feito, com Rain caído no chão, imóvel. Alec dispara uma saraivada de ataques de magia de raio, mas, para sua surpresa, Gloria é tão absurdamente rápido que consegue superar a velocidade do raio e desviar de cada ataque. Alec muda a estratégia, porém, e em vez de mirar a magia em Gloria, ele cria um enorme círculo mágico acima dele, fazendo chover raios de todas as partes, garantindo acertos no mago de sangue Berserker. Para sua surpresa, porém, até essa estratégia falha, já que Gloria consegue recuperar toda a sua força através da magia de sangue e coleta um monte de sangue para criar duas adagas afiadíssimas, que ele usa para lançar golpes aéreos, forçando o Arrow a se cobrir com um escudo de mana para proteger a si mesmo e a Rain de danos sérios. O último golpe quebra o escudo de Arrow, e Gloria pensa que finalmente o encurralou, e pode acabar com ele agora, só para perceber que Rain sumiu do lugar. Ele se vira rapidinho e vê Rain pulando para atacá-lo com a lança. Mas Gloria intercepta os ataques bem a tempo e usa suas adagas para aparar cada um deles, enquanto o empurra para trás e até o chuta direto no rosto. Rain percebe que não consegue acompanhar esse monstro, já que Gloria continua a superá-lo na luta e a desferir chutes no corpo dele, de vez em quando, empurrando-o continuamente para trás até que ele desaba no chão mais uma vez. Gloria então se vira para um Arrow chocado, dizendo que agora é a vez dele de ver o amigo frouxo morrer, a morte de um perdedor, enquanto ele não pode fazer nada além de assistir. Para sua surpresa, porém, Rain ainda não acabou e consegue esfaquear Gloria no estômago, fazendo-o explodir em chamas. Ele se lembra de quando era criança, era amigo de outro garoto que era um gênio na luta de lança, sempre derrotando Rain com a facilidade extrema de um prodígio. Rain tentava dia e noite, praticava mais que qualquer um na vila, enquanto o garoto nunca praticava e, ainda assim, Rain nunca conseguia nem chegar perto de derrotá-lo. O que ele não conseguiu fazer? O cigarro conseguiu. O garoto acabou pegando câncer de pulmão e, em vez de construir um império das drogas, ele bateu as botas e morreu. Com a memória daquele garoto forte na cabeça, Rain continua a empurrar a Gloria para trás, acertando golpe após golpe no corpo dele. Enquanto Arrow se pergunta se isso seria suficiente para eles conquistarem a vitória ou se Gloria teria outros truques na manga. Rain sorri para Gloria, que parece surpreso com a quantidade de dano que acabou de levar, mas Rain afirma que ele nem começou ainda. Ele se vira para Alec e diz que eles deveriam mostrar a ele o combo verdadeiro deles, que ninguém conseguiu aguentar até agora. Gloria fica um pouco surpreso com isso, e se pergunta se esses dois moleques estão blefando ou não. Para sua surpresa, porém, Alec rapidamente produz um círculo mágico. Mas, em vez da magia de raio que ele mostrou até agora, ele invoca sua magia de fogo, impulsionando a lança de Rain com uma chama ardente no topo. Gloria não consegue acreditar nos próprios olhos, já que a magia de fogo é supostamente muito destrutiva, e usá-la em um aliado é algo inédito. Rain, porém, não se importa com nada disso, e avança em Gloria em velocidade máxima, tentando acertá-lo com 100 ataques de uma vez só. Gloria tenta o seu melhor para aguentar os ataques, mas lentamente é dominado pela velocidade dele. Rain avança e consegue desferir um golpe devastador, cortando o braço direito de Gloria de uma vez. Gloria fica horrorizado com a estratégia deles e grita para Alec que, se ele continuar assim, vai matar o próprio amigo também. Rain, no entanto, manda ele calar a boca feia e grita para Alec mandar outra explosão de chamas na direção dele. Alec sorri da tenacidade do amigo e dispara outra onda de chamas diretamente nele. Rain fica completamente coberto por um redemoinho de fogo, pula no ar e se choca com Gloria, que tenta revidar com sua própria arma mágica.
Rain, porém, está muito mais poderoso neste ponto e consegue empurrar Glória para o chão. Ele também não dá tempo para ele se recuperar e avança rapidamente, continuando seu ataque enquanto tudo o que Glória podia fazer era tentar desviar de qualquer golpe que pudesse aparar. Mas isso não é nem de perto o suficiente para sobreviver contra Rain. Ele consegue desferir outro golpe em Glória, cortando o braço esquerdo dele do ombro também. Ele pensa de novo no garoto que sempre o derrotava quando treinavam, e decide honrar a memória dele, provando que ele teria sido o melhor lanceiro do mundo se tivesse vivido o suficiente. Com uma paixão ardente, Rain mais uma vez coloca tudo de si num golpe incrivelmente forte, queimando completamente um buraco no corpo de Glória, que a essa altura está totalmente destruído, com as duas mãos faltando e até o torso separado da parte inferior do corpo, enquanto tudo cai no chão num monte desordenado. Ele se vira e começa a andar em direção a Alec, vitorioso, afirmando que vai garantir que o grupo dele se torne o número 1 do mundo. Enquanto isso, Yorha finalmente acorda num nível completamente diferente e encontra o Coringa feioso a encarando. Ele zomba dela, mostrando o núcleo da masmorra, dizendo que adora ver aventureiros se esforçando para derrotar os monstros em todos os andares. E finalmente, quando eles colocam as mãos no núcleo da masmorra, ele aparece e o rouba depois de matá-los. Ele diz a Yorha que nenhum dos amigos dela vai ver a luz do dia novamente. Mas antes que pudesse continuar seu monólogo, o mestre da lâmina saca sua espada e o corta nas costas, ferindo-o mortalmente, deixando-o sangrando no chão. Ele diz a Yorha que estava cansado da tagarelice constante desse homem e pega o núcleo dele antes de ir em direção a Yorha. Ele a chama de Buscadora e pede para ela o levar ao Éden. Yorha não tem a menor ideia do que esse homem está falando, então ele explica que existem certas pessoas escolhidas, chamadas Buscadoras, que são capazes de ver o Éden, um lugar onde o núcleo da masmorra concede todos os desejos a quem o possui. Yorha diz a ele que não tem a mínima ideia do que diabos ele está falando e que não sabe de nada chamado Éden, enquanto o moleque no chão fala com a boca ensanguentada, amaldiçoando o mestre da lâmina por cruzar a Guilda das Sombras, afirmando que eles com certeza vão se vingar. O mestre da lâmina, porém, não poderia se importar menos, e com um único golpe de sua espada, encerra a vida do moleque de uma vez por todas. Ele afirma que não se importa com mais nada e tudo o que quer é obter o máximo de experiência de combate possível. Mas o problema surge quando as pessoas começam a te chamar de mestre da lâmina, e ninguém está pronto para realmente te enfrentar. Nesse ponto, a única maneira de ganhar mais experiência é, na verdade, criando mais oponentes para derrotar. Justo então, ele sente algo e se vira para ver Olivia e Krasia. Ele ri e diz a Olivia que ela deveria ter ficado em casa depois de aprender a lição. Mas Olivia está furiosa demais para se importar e grita que vai se vingar, custe o que custar, e que ele não vai escapar vivo deste lugar. Yorha finalmente se sente um pouco melhor e grita pro mestre da lâmina correr se quiser ficar vivo, já que até Rain e Alec devem chegar aqui logo, e aí ele não teria nenhuma chance de sobrevivência. Mel simplesmente sorri com isso, afirmando que se Yorha pensa que pode assustá-lo e fazê-lo fugir para que eles evitem outra luta, então ela está completamente enganada. E o sorriso dele aumenta ainda mais quando ele pergunta se esse Alec é Alec Ygritte, filho de Arya Ygritte. Yorha fica confusa e pergunta como diabos ele sabe sobre Alec, mas Mel não responde, afirmando que as coisas vão ficar realmente interessantes agora. De volta ao andar superior, Rain cai, completamente exausto depois da luta. Ele percebe que será apenas um fardo para os companheiros de equipe se lutar nessa condição, e diz a Alec que não acha que conseguiria lutar mais por enquanto. Alec sorri e lhe dá uma poção de cura, dizendo para ele descansar, prometendo que vai salvar Yorha e garantir que ela não se machuque de jeito nenhum. Antes que pudesse sair, Rain avisa Alec que ele precisa ter muito cuidado com esse mestre da lâmina, já que ele derrotou os chefes da masmorra sozinho com um único golpe. E se lembra que uma vez o professor da turma estava gritando com Rain por ser imprudente e disse a ele que se ele algum dia encontrasse o mestre da lâmina, não deveria enfrentá-lo de jeito nenhum. Alec sorri e diz para ele não se preocupar, pois ele pensa antes de fazer qualquer movimento. Com isso, ele promete trazer todas as garotas de volta em segurança e se teletransporta, enquanto Rain cai de volta no chão para ter um merecido descanso. De volta ao andar inferior, Olivia avança em direção ao mestre da lâmina com fúria nos olhos, enquanto grita que vai se vingar pelo que ele fez à mãe dela. Mas para sua surpresa, ela muda de direção no meio do caminho e pula sobre ele, agarrando Yora e levando-a de volta para a segurança. Ela então comanda Kraja a ir para a ofensiva, e imediatamente Kraja usa seu feitiço de chuva de flechas para criar um monte de flechas místicas, todas disparadas de uma vez em direção a ele. Mel, porém, nem pisca e simplesmente usa sua capa para bloquear e estilhaçar cada flecha que foi enviada a ele. Com isso resolvido, ele sorri enquanto olha para as 3 garotas, mas as garotas também têm um olhar determinado. Yorha rapidamente usa seu feitiço de amarração, prendendo Mel em um monte de correntes, enquanto Kraja carrega outra flecha em seu arco e Yorha encanta o arco dela com magia de fogo. Kregia então atira sua flecha flamejante direto no mestre da lâmina, que ainda está amarrado, mas em vez de ficar assustado, ele simplesmente sorri e num piscar de olhos, saca sua espada, cortando todas as correntes e a flecha flamejante também.
Kregia fica chocada com isso, pois aquele era o ataque mais forte dela, e com o apoio mágico de Yora, deveria ter sido imparável. Mas esse homem cortou a magia dela sem nenhum esforço. Olivia imediatamente parte para a ofensiva e percebe que Mel já sabia do plano dela de salvar Yora, e ele ainda a deixou fazer isso, porque ele queria ver o ataque mais forte delas para avaliar o quão fortes ou fracas elas eram. Ela finalmente percebe por que esse homem é a única pessoa que tem a exceção de formar um grupo solo de rank esse, quando todos os outros precisam trabalhar em equipe. Ela aparece atrás dele e tenta golpeá-lo, mas não adianta nada, já que Mel simplesmente bloqueia o ataque dela sem nem olhar e a empurra para trás. Olivia promete que será ela quem vai arrancar a cabeça dele esta noite e fazê-lo pagar por todo o sofrimento que ele causou. Mel a ignora completamente e afirma que deve haver um curandeiro muito talentoso em Fizzle, já que as feridas que ele causou a ela teriam dado trabalho a qualquer curandeiro para tentar curar. Isso choca Olivia, que fica surpresa com a mudança repentina no comportamento dele. Mel continua dizendo que Olivia encontrou bons amigos e afirma que a mulher do arco, com a magia de apoio de Yorha, mostrou um potencial futuro real. Mas essa máscara logo cai, pois ele afirma que, infelizmente, elas nunca verão esse futuro, já que não passam de crianças brincando de ser aventureiras agora. Ele se vira para Olivia e a chama de perdedora patética, dizendo que está decepcionado com a fraqueza dela e pergunta se ela sequer aprendeu alguma coisa com ele. Ele diz a ela que, infelizmente, ela não terá mais tempo para praticar, pois ele vai ensinar uma última lição conhecida como a morte. Um arrepio percorre a espinha de Olivia, enquanto ela se lembra de como, por toda a vida, ele foi como uma figura paterna para ela, ensinando-lhe tudo sobre a vida, enquanto afirmava que um dia ela poderia até se tornar mais forte que ele. Isso a irrita ainda mais, e ela avança em Mel com fúria nos olhos e tenta golpeá-lo. Mas Mel a bloqueia sem esforço antes de esbofeteá-la impiedosamente no rosto com as costas da espada. Ele ainda não tinha terminado, porém, e segue com um chute devastador no estômago dela, que a arremessa contra uma rocha. Kregia não consegue ver isso acontecer, e imediatamente saca seu arco e atira uma flecha nele. Mel, porém, a agarra facilmente e a quebra nas mãos antes de dizer a Olivia que ela está melhor sozinha, pois a solidão torna uma pessoa forte. Com isso, ele se vira para Kragia e Yorha e lança um ataque insanamente forte, que com certeza as mataria. Mas no último instante, Olivia se força a mover e se coloca entre o ataque, bloqueando-o com sucesso para não ferir Kregia e Yorha, mas acaba sendo cortada e cai no chão com sangue escorrendo do corpo. Kregia imediatamente se abaixa para curá-la, enquanto Olivia diz para ela conservar a energia e tentar escapar dali o mais rápido possível. Felizmente para elas, Alec chega naquele exato momento, pulando imediatamente em direção a Mel, furioso, balançando a espada com toda a força que podia. Mel intercepta o golpe com sua própria espada e o empurra para trás. Alec aterrissa de pé e diz às garotas para cuidarem de Olivia antes de avançar novamente em Mel. Mel fica calmamente parado e saca sua espada enquanto os dois entram num vai e vem de golpes de espada, atacando e contra-atacando a cada momento possível. Eles pulam para trás para recuperar o equilíbrio enquanto Mel usa essa oportunidade para zombar ainda mais de Olivia, chamando-a de fraca, o que irrita Alec, que avança de novo em Mel, que simplesmente sai do caminho dele. Mel provoca Alec, afirmando que ele é um mago, não um espadachim, então ele deveria usar suas habilidades mágicas também se não quiser que seus amigos patéticos morram de uma morte horrível. Isso realmente enfurece Alec, que cria um enorme dragão de raio e o lança em Mel. O mestre da lâmina é um Sigma total, porém, e mantém sua posição, aparando o dragão com sua espada e consegue mantê-lo no lugar. Yorha não conseguia acreditar nos próprios olhos que alguém pudesse sequer ficar de pé diante de um feitiço tão forte, mas Mel consegue cortar o dragão, anulando a magia dele completamente. Alec fica em choque depois de ver isso, enquanto Mel sorri ao notar sangue escorrendo da testa dele. Ele afirma que Alec é o aventureiro perfeito que pode saciar sua fome, mas o chama de mago fraco, já que não conseguiu encontrar nenhum desejo de matar na magia dele. Errol sorri, pensando em Rain, e como ele disse para não exagerar. Ele se vira para Mel e diz que se ele quer ver o verdadeiro poder dele, então deveria ver de verdade desta vez. Com isso, ele começa a brilhar enquanto entoa seu feitiço, que logo o transforma num membro LGBTQ+. Yorha fica chocada que ele sequer tentaria isso, e explica que há muito tempo, Errol criou um feitiço original próprio, que quebra o limite dele, e ele começa a sugar mana do ambiente. Esse feitiço quebra todas as barreiras e expõe o verdadeiro potencial dele como mago. Com isso, ele agora pode controlar cada elemento mágico: terra, água, fogo, raio e gelo. O único problema é que isso esgota a força vital dele e pode até matá-lo se ele exagerar. Alec, porém, não parece se importar neste ponto, pois ele diz a Mel para vir com tudo, já que apenas um deles vai escapar vivo desta masmorra. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!